Boa tarde, pessoal, beleza? Obrigado por estar aí vendo a gente, estar dedicando um tempo de vocês, a nossa oferta, né, vamos dizer assim. E a oferta hoje é grande, tá? A gente já teve vários papos cabeça na nossa vida, mas o de hoje, sensacional, cara. Foi um olhar para o seu inconsciente, para ficar mais consciente, né, vamos dizer assim, se assim posso dizer, já papo filosófico. Mas foi sensacional com o nosso amigo Fábio Roberto, um psicólogo da nossa cidade, que está levando o nome da nossa cidade por onde ele passa. É uma pessoa fantástica que eu já conhecia há muito tempo e tive a honra de aqui, ó, nessa brincadeira nossa, de poder conversar com ele, conhecer ele melhor. Desde já convido a todos e ó, vem preparado, hein? Faz aquela pipoca e senta porque vai ser uma imersão sensacional. Vocês vão entender Freud como nunca. Conta aqui. Pô, primeiramente, feliz ano novo. 22 tá chegando aí pra gente. Prosperidade, saúde nesse ano aí, que o resto a gente corre atrás, beleza? Maravilha. Tamo Beleza? junto. E aí, Caixa, como é que tá? Tranquilo, cara? Positivo, graças a Deus. Mais uma de novo aí. Nós. Obrigado Valeu, cara. por ter aceito o convite, tá? Não, cara, Prazer eu você que estar aqui. agradeço mesmo. Maneiro. Muito bom estar aqui. E aí, Fabinho, psicologia por quê, cara? Cara, eu sabia que ia vir essa pergunta em algum momento. Já veio preparado. Eu sabia que ia vir essa pergunta assim. Cara, é uma coisa que eu sempre quis fazer. Eu acho que desde a 8ª série, quando eu estava na escola, era uma coisa que eu já meio que almejava fazer, assim. Era um Precoce, sonho. sim, 8ª série já era precoce já. Bem precoce, assim. É, Uma coisa que eu maneiro queria, uma já coisa ter que eu ideia, né? botei na cabeça, assim. Minha mãe queria que eu fizesse outras coisas, lógico. Meu pai também. Mas acabou que não, que eu acabei seguindo, querendo isso mesmo. E, cara, fiz. Tive meus momentos, assim, na faculdade, no meio, assim, que eu fiquei na dúvida se era isso mesmo. Uhum. Que eu acho que isso bate, eu acho que isso é normal. A gente não sabe o que vai encontrar no mercado de trabalho. E aí é difícil. A psicologia tem muita vertente, muita área. E aí, mas quando chegou no 6º período, 5º período, eu cheguei num ponto que eu participei de um seminário de psicanálise. Eu participava de um grupo de pesquisa que tinha na época. E dali eu realmente falei, não, é isso mesmo que eu quero fazer. E Te hipnotizaram lá, né? Me hipnotizou. É uma coisa que eu não acredito muito, tá? Eu não, assim, eu tenho medo um pouco de hipnose, pra ser sincero. Eu acho muito doido. Mas teve alguma coisa ali com os seus... Na 8ª série, o quê? A gente tem o quê? 16, 15 anos? Isso aí. Teve alguma coisa que... Pô, vou fazer essa parada aí. Você lembra de alguma coisa assim ou não? Cara, não sei, eu não lembro de nenhum momento específico assim que eu pensei e falei, cara, é isso que eu quero fazer. Era uma coisa que vinha, assim, era natural. Eu sempre lidava bem com as pessoas, não sei se era isso, sempre gostei muito de gente também. Ótimo. De estar com as pessoas, de poder conversar, de trocar ideia. Eu adorava sociologia, filosofia, algumas aulas que eu acabei passando. Isso me interessou bastante também. Cheguei a pensar em medicina, mas era muito engraçado. Quando eu pensava em medicina, eu já pensava na área que eu poderia fazer e era psiquiatria. Caramba. Eu falei, cara, tem que ser alguma coisa que eu esteja próximo das pessoas, assim. E eu acho que psicologia era uma coisa que veio e falei, poxa, é isso que eu quero fazer. Eu quero estar próximo das pessoas. E aí foi o que eu falei. A gente começa a estudar, a gente tem toda uma ideia, né? A gente cria uma certa fantasia do que é a coisa. Quando a gente começa a estudar, a gente tem uma outra ideia. Aí eu entrei num certo conflito e aí depois eu me encontrei, vamos dizer assim. A gente precisa se perder para poder se encontrar, né? Você fez o curso onde? Eu fiz em Vassouras, formei em Vassouras, fui a 14ª turma de Vassouras. São 4 anos, 5 anos? Foram 5 anos quando eu fiz. Na época o próximo era Vassouras, não tinha outra universidade próxima. Era no Rio, eu acho que Resende, em Volta Redonda ainda não tinha. Tem essas classificações também, igual licenciatura, bacharelado, ou não tem isso? Tem, no caso, eu sou no caso bacharel. Para licenciatura não tem a licenciatura em psicologia. Tem algumas faculdades, assim, algumas universidades que oferecem, mas aí é um misto, assim, eles fazem como é que eu vou dizer? Eles fazem mescla algumas disciplinas de outras, assim, e acaba fazendo essa licenciatura. Mas não tem uma licenciatura específica para psicologia, só o bacharel. Interessante. Entendi. E você realmente focou em qual área?
Cara, então, a área Porque que são diversas, né? Tem diversas áreas. tem muita dessas coisas das linhas psicológicas. Uhum. Esse é um grande problema da psicologia, de uma forma geral, que a psicologia, ela, enquanto ciência, assim, eu acredito que ela tem um grande problema, tá? Se algum psicólogo escutar, vai tá arrancando os cabelos também. Comenta aí, você acha que tem problema? Mas, assim, Comenta aí, você acha que tem problema mesmo. Porque tem problemas assim no sentido de que você tem, no caso, diferentes áreas e a psicologia ela se formou em diferentes lugares. Então Perfeito, a gente tem como se fosse uma psicologia, cultura, né? Exato, a gente tem uma psicologia europeia, né, a psicanálise, a psicologia existencial, tem uma psicologia americana, que é mais comportamental, mais cognitiva. Tem a parte humanista também, pega também essa parte norte-americana. Então, assim, a psicologia foi se formando em diferentes lugares, apesar de ser reconhecida enquanto ciência, né, acredito no final do século XIX, 1880 e pouco, agora não lembro exatamente assim, a data, no laboratório de Wundt e tal. Eu ia perguntar isso, ela tem um berço, né? Tem um berço com ele ali, mas na época os dois pilares da psicologia, que começou com a psicologia enquanto ciência, era um cara chamado Wundt, né, muitos psicólogos conhecem, e o James na época ali. O James até começou antes. Ele começou ali, eu acho que em 1886, alguma coisa assim, mas o Wundt mesmo que foi o destaque, que era o ano o que garoto nasci, propaganda, vamos dizer assim, Pelé da psicologia. Eles devem ter da feito isso quando psicologia, estudaram. né? E aí o Wundt foi lá e aí em 89 acabou fundando. A psicologia mais ou menos veio como ciência daí, mas ela não conversa, né? Assim, apesar das linhas terem o mesmo objetivo teórico, né, de trabalho com a pessoa, vai chegar no mesmo lugar, mas as linhas elas não conversam muito assim. E assim, a linha que eu escolhi, que foi a que você me perguntou, é a psicologia analítica, que foi até uma especialização que eu fiz, comecei em São Paulo e eu depois fui no Rio. Aí eu acabei indo para o Rio fazendo essa disciplina no Rio. Eu sou psicólogo analista, é uma das minhas especialidades. E aí depois eu fui continuando com a pesquisa também. A pesquisa na parte acadêmica, você foca mais ou menos aonde? Acadêmica, eu comecei mestrado na UFJF, comecei a fazer mestrado. A minha área de pesquisa era a ciência da religião, com ênfase e foco em psicologia. Como seria isso relacionado à religião? Então, há uma grande demanda, né? Você não vai julgar, eu não vou fazer nenhum comparação, eu não vou propagar, não é nesse sentido, mas assim, você vai trabalhar com fenômeno religioso, coisas que acontecem no consultório, as pessoas trazem muito isso. A religião ela é algo inerente do ser humano, seja de forma ali naquele contexto religioso mesmo, como as religiões formais que a gente conhece, né? Acho mais tradicional, assim. Mais tradicional, a gente tem o tradicional, mas a gente tem as religiões também daqueles que se dizem ateus também, que de certa forma acabam fazendo rituais na vida, vamos dizer assim, e criando suas próprias religiões ou espiritualidades também. Então era uma coisa que eu via muito na clínica, eu me amarrava nisso e aí eu dei ênfase nisso. Até estava comentando com ele um pouco antes de começar aqui, o meu orientador foi incrível nisso, porque é um orientador de outra região. Ele era hindu, cara. Muito maneiro isso. Então, assim, não conheço nenhum hindu. A experiência que ele trouxe, foda. Não conheço nenhum. Da visão da religião hindu para a psicologia. Isso, assim, ele trazia essa ideia nas aulas que ele dava ali. O que ele trabalhou comigo foi dentro da psicologia analítica. Eu aprendi muito com ele assim por fora, bate-papo, almoço, a gente trocando ideia e ele passando... mais absorve às vezes, né? Exato, a gente trocando uma ideia assim mais informal, vamos dizer assim, e aí eu aprendi bastante, eu comecei a entender um pouco mais como que é outra cultura, assim, porque às vezes a gente fica muito preso a uma cultura ocidental, filosófica, grego-romana, e a gente não vê que tem outras culturas tão desenvolvidas quanto. Assim. E uma curiosidade, ele comentou contigo alguma coisa da nossa? Ele deu a opinião dele? Ah, cara, ele gosta bastante, assim. Então, assim, ele tem lá os pensadores dele, mas, por exemplo, o Carl Gustav Jung, que é um dos psicólogos, psiquiatras que eu gosto de estudar bastante, ele já estudava ele, assim. Então, essa foi uma das facilidades da gente se comunicar. Ótimo. Mas ele tinha alguns pensadores, tanto sociólogos, filósofos também, que ele gostava muito, que ele tinha uma proximidade muito grande, que ele fazia muitos trabalhos, por exemplo, em torno desses pensadores, assim.
Claro que nas outras aulas ele trazia muita coisa sobre a cultura, a tradição, a filosofia, mas o meu foco com ele ali era mais dentro do campo da psicologia, vamos dizer assim. Eu estava tentando aproximar, assim, vendo o que tem de psicologia no Oriente. Porque a gente tem muito uma psicologia ocidental, e se a gente fala de psicologia enquanto ciência, certo? Uma ciência que conversa, por exemplo, se a gente fala aqui de um cara que é físico, por exemplo, ou químico, os caras vêm aqui, eles trocam ideias, eles estão falando a mesma coisa. O cara que está falando de física aqui no Valência está falando de física, sei lá, tabela periódica, na Polônia, ali, né? no Japão. A ciência... A língua é a mesma. É a mesma. Na medicina também. Né? E em outras áreas também. Mas na psicologia não tem isso, assim. Não tem essa comunicação. Às vezes eu estou falando de uma abordagem aqui, se você estudou outra abordagem, eu estou falando grego para você, parece. Nada a ver. Entende? E às vezes a gente não entende a nossa cabeça, né? Faz coisas que não são boas pra gente, a gente mesmo assim faz. Quem dirá a gente entender, às vezes, alguma pessoa, pra onde orientar ela a sair daquele ponto negativo. É um negócio tão Ou estar profundo quanto bem, é né? isso aí, né, cara? Exatamente, cara. Mas assim, a experiência com ele foi incrível, assim, foi uma experiência para a vida mesmo. Você tem um contato com uma outra pessoa, assim, que traz uma outra cultura e traz uma outra, uma metodologia de estudo também, assim. Ele era bem rigoroso. Eu ia atropelar isso, eu ia até falar que Disciplina. por trás dos bastidores ele falou uma parada que eu achei muito interessante. Que vou falar a sua fala e você... Discorre depois. Que a galera tinha um certo receio de chegar até esse orientador, né? Tinha receio de que ele fosse orientador. Ele era rígido. E o Fábio conheceu ele conheceu assim, né? Sem querendo a ponto de ir para essa entrevista, né? Sem saber que o cara era isso. A galera tinha muito medo, cara. Era uma casca que ele... Exato. Cara, porque assim, ele é muito erudito. O cara sabia 7 línguas, assim, trocava fácil, assim. Falou que só não aprendeu alemão porque não dava tempo. Mas ele sabia 3 línguas hindu, francês. O português dele era claríssimo, assim. Escrevia em português, inglês, Mas francês. ele é brasileiro ou é estrangeiro? Estrangeiro, cara. Estrangeiro? Ele morou, assim, ele é indiano mesmo, nasceu lá, família e tudo mais. Aí ficou lá Foda, até né? os 17 anos. Com 17 anos ele fez um intercâmbio para fazer faculdade aqui no Brasil. Fez faculdade nesse campo de ciências humanas, assim. Depois que ele se formou, parece que ele deu uma continuidade com o mestrado, voltou para a Índia. Fez doutorado, pós-doutorado. E aí ele ficou na Índia um tempo, acabou passando num processo na UFJF e foi para lá. E assim que ele foi para lá, quando eu conheci ele estava há 4 anos lá, estava fazendo 4 anos que ele estava lá. E aí ele é muito erudito, culto pra caramba, assim, um cara extremamente crítico, mas extremamente carinhoso também. E a galera tinha muito medo de ser orientando dele, assim. Se aproximar. E aí quando eu me inscrevi eu não sabia, não conhecia o cara, não conhecia nada de mestrado. Eu fui tentar pra ver qual é, certo? Não é, porque eu nem queria a vida acadêmica, eu tava pensando em mestrado mais por currículo, não era nem por dar aula. E ele foi um dos... Que me motivou. Das pessoas que te incentivaram a continuar no acadêmico. Ia dar aula. Maneiro, cara. E aí, assim, quando eu conheci ele, a gente começou a trocar. A gente teve entrevista. Cara, teve um processo rigorosíssimo, difícil pra caramba, assim. Nem sei como. Passei. E aí eu cheguei lá e a gente trocou, a gente conversou bastante na entrevista que eu tive com ele, assim, entrevista bem séria. E aí, no meio da entrevista, eu parei assim do nada e falei, pô, cara, eu não tô conseguindo, é que eu tô me sentindo incomodado, desculpa. Mas você é hindu, por acaso? Você é indiano? Aí o cara começou a rir, gargalhou pra caramba, assim. E aí ele falou, cara, eu gostei de você, mas por que você tá falando? Eu falei, cara, não sei, é diferente seu olho. Aí ele achou muito engraçado, assim, a gente começou a conversar sobre outro assunto, não era nem a pesquisa em si. E aí ele falou, cara, acho que você é um orientando, que é uma pessoa que eu orientaria com certeza e tal. Porra, que foda. E aí eu trabalhei com ele. E aí, assim que a gente trabalhou, ele me fez o convite pro doutorado também. Apesar de hoje, assim, a gente é muito amigo. Legal. Eu assisto aula dele de graça, assim, a gente conversa, troca bastante. Mas eu tô numa outra linha de pesquisa hoje. Hoje eu já saí do mestrado, tô no doutorado. E hoje eu trabalho com o Richard Simank, que é um outro também. peso também. É um outro peso também. O cara tem história também. Na UF. Na UFJF. A gente fora. Ótima faculdade. E legal isso dele lá na Índia saber da faculdade aqui de alguma forma, né? A ponto de vir para cá. Sim. Muito interessante isso. Ele fez no Rio, né? Mas ele fez o processo para Juiz de Fora. Legal. Nessa parte de religião que você comentou, existe uma diferença entre um paciente que ele é espiritualizado, vamos dizer assim, Claro. que segue uma religião, e do cara que é ateuzão e tal, não liga muito para isso aí. É discrepante realmente?
o tratamento de algum, de outro, assim? Não, o dia a dia, a terapia? Não, nesse sentido não. É assim, eu lido muito, igual eu comentei isso, com um fenômeno religioso. Se a pessoa traz isso, se isso tem, às vezes, algum significado. E aí a gente trabalha aquilo assim, sem nenhum tipo de julgamento, certo? A gente vai trabalhando Imparcial, né? dentro do que a pessoa entende por aquilo ali. Então, assim, aquilo às vezes pode ser um grande diferencial para a vida dela. E às vezes não, tem pessoas que às vezes nem comentam a respeito disso. E eu também não forço esse tipo de assunto assim, só se a pessoa realmente trouxer de alguma forma. Então, às vezes a pessoa relata em sonhos, ela fala, teve sonho estranho, sei que, não sei o quê, e aí às vezes comenta de alguma figura, alguma imagem religiosa. E existe uma interpretação disso de sonho, realmente, né? Ah, sim, é uma das técnicas que eu mais trabalho dentro da psicologia analítica, é realmente com análise de sonho. Só que realmente, assim, eu trabalho com isso, é uma das ferramentas que eu gosto muito de usar, mas eu não trabalho isso com qualquer pessoa. Vocês podem chegar do meu consultório, por exemplo, a gente trabalhar e a gente não falar nada de sonho, assim. Porque hoje eu aprendi uma coisa na psicologia que é bem importante, que você tem essa escuta qualificada para você trabalhar com alguém, mas o mais importante é você ver o que a pessoa precisa. Assim. Perfeito. Então, eu vou dentro daquilo que você precisa. Real necessidade. Da Então, sua necessidade. Não adianta ir no Google, sonhei com cobra. Fulana Vou tá jogar no grávida. bicho. Não adianta, isso aí Vou não tem jogar nada a no ver. bicho. Não, isso é furado, isso é furado. Porque assim seria uma ideia de você meio que interpretar uma coisa pronta. Não é isso, assim. A gente trabalha com o sonho dentro da sua experiência. Então, por exemplo, o exemplo da cobra, sonhei com cobra aí. E aí o que acontece? A gente vai trabalhar qual foi essa ideia, vamos dizer assim, de cobra para você dentro do sonho. Porque o que a gente trabalha é com a ideia de símbolo. Ele pode ser tanto positivo quanto negativo, certo? E muda para cada pessoa? Exato, não tem um significado. Exemplo, se a gente pensar na questão da cobra, a pessoa poderia falar que significaria tipo traição, ou alguma coisa assim. Ele lembra de Eva, serpente, aquela coisa toda, e aí fala que é tipo traição. Mas se você vê, é o símbolo da medicina também. E aí tem a ver com saúde, né, com cuidado, com uma série de coisas, tem a ver com sabedoria em algumas outras culturas. Então, assim, o símbolo, ele realmente tem vários significados dentro de um determinado contexto, dentro de uma determinada cultura. Então, o que a gente faz? A ideia você teve um sonho, a gente vê ali quais são as imagens principais que aparecem no sonho. A gente vai ver o significado de cada uma delas. E depois a gente vai analisar o contexto geral. E a análise vai dando uma sequência de sonhos que a pessoa acaba tendo, assim. Hoje, um dos maiores pesquisadores de sonho e sono aí é o Siddhartha Ribeiro, que é um grande pesquisador, lançou um livro muito bom agora, recente, e ele tem o Instituto do Sonho no Recife, ele tem um trabalho com sono e sonho muito bom de verdade. E a análise parte exatamente daí, desses símbolos, dessas imagens e o contexto que você vai fazendo. E ali. precisa ser individualizado, cada pessoa Individualizado. Porque cada pessoa tem um sentido, cara. A gente está aqui, eu tô tendo uma experiência. Ok. Você está tendo uma experiência, tá sentindo alguma coisa, você está tendo uma outra experiência. A gente está no mesmo lugar aqui, Perfeito. mas se a gente depois, sei lá, de uma hora a gente trocar uma ideia aqui, cara, cada um vai perceber coisas diferentes. Vai ter momentos que você vai achar muito legal, Perfeito. ter momentos que não. Da mesma situação, né? Só que cada um vai interpretar uma coisa. Exatamente, cara. É tudo dentro disso aí. E a psicologia tem explicação para isso. Tem explicação dentro disso, assim, para essa percepção individual de cada pessoa, assim, sabe? Pô, maneiro. Você já foi a algum psicólogo? Já, cara. Já Todo tem psicólogo tem um psicólogo? Tem. É porque, assim, o que acontece? Dentro da clínica, se você for um psicólogo clínico, for trabalhar com clínica, um dos requisitos é você fazer terapia também. Sim. Porque o que acontece? Às vezes as pessoas não entendem isso também. Você tem que fazer terapia, né? Tem até psicólogo que não entende, assim, a fundo por que tem que fazer terapia, assim, às vezes não entende. Porque tem psicólogo que às vezes assume esse lugar de terapeuta como uma forma de poder também, sabe? Tô aqui, o cara dá toda a intimidade ali, e aí, né? Mas assim, você faz terapia por quê? Porque você, como qualquer outra pessoa, você vai passar por situações na vida que você às vezes vai precisar, certo? Não é que tenha a necessidade, mas para o psicólogo em especial é importante ele fazer terapia, porque senão, vamos dizer assim, você vai até o consultório, começa a colocar as suas questões e eu me identifico com elas, certo?
E aí, de repente, eu tô fazendo a terapia para mim. Eu entendi. E aí, eu não tô separando Entendi. o que é seu e o que é Entendi. meu. Certo? O que é meu é lá. Um Entende? gancho nisso, sem você perder seu raciocínio, Não, desculpa. pode falar. Mas eu já vi pessoas falando que psicólogo costuma não atender quem eles conhecem ou pessoas da família. Isso procede ou é uma lenda isso? Assim, eu vou te falar por quê. O que acontece? Eu não, assim, apesar de estar na academia, até dando aula eu não sou tão acadêmico, tá? Normalmente eu falo de forma assim, bem, fazendo uma série de analogias, fazendo uma série de coisas. Mas basicamente é o seguinte, pensa que você está atendendo, eu estou atendendo o meu tio, por exemplo, tá? E aí você chega numa sessão onde é individual e o cara tem um espaço ali para ele poder dizer o que ele quer, falar o que ele quer. E aí ele fala alguma coisa, sei lá, da minha tia, na minha frente, assim. E às vezes eu tenho que chamar a atenção dele, não chamar a atenção, mas às vezes eu tenho que fazer algum tipo de interferência, eu tenho que intervir com alguma coisa ou trazer algum ponto da fala dele pra gente repensar melhor, às vezes, aquele ponto ali e tal. E, cara, aí, beleza. Aí vem várias perguntas. Será que eu vou conseguir fazer isso com meu tio? Perfeito. Às vezes vai ter algo emocional em mim que vai acabar me travando ali nisso também. E aí se tem aquele churrasco de família também, tá os dois lá, você sabe da coisa, certo? E se por acaso pode acontecer você soltar para alguém também, já não é mais terapia, vira fofoca. Perfeito. Certo? Então assim, não dá porque porque tem o seu lado também. Tem a minha experiência de ter uma experiência com meu tio, né? O meu tio, ele tem uma série de significados para mim. E aí, quando ele está na terapia comigo, isso de alguma forma pode vir a extrapolar. Isso não quer dizer que não pode, tá? As pessoas podem atender se quiser, não tem essa limitação. Mas tem sempre esse cuidado, assim, para que você não possa, extrapolar, né? Você porque isso acaba gerando uma certa confusão, gera um mal-estar. E se for uma pessoa cética também, pô, mas por que ele está perguntando isso? Será que ele quer influenciar alguma coisa? No meio da consulta. Porque já conhece a família, já conhece tudo. Eu digo o paciente se questionando do psicólogo, né? Pô, ele levantou tal questionamento aí, mas por que será que ele levantou isso? Será que alguém pediu para ele querendo influenciar isso? alguma coisa? Cara, eu já imaginaria assim também. Então, nas sessões eu normalmente, quando estou com algum paciente ali, uma das coisas que eu sempre falo, eu faço uma primeira sessão com uma anamnese bem feita assim, no caso, fazendo uma série de perguntas da pessoa, não só psicológicas, mas fisiológicas também, certo? Orgânicas ali, o que o paciente tem, o que o paciente está sentindo. Mas uma outra coisa que eu deixo bem claro com ele é sobre a fala dele na sessão, para ser bem sincero, franco, e sempre falar o que ele está sentindo, assim. Transparência. Não importa. E você consegue ver se a pessoa está sendo sincera, não consegue? Dá pra perceber. Dá pra dar uma pescada nisso aí. E, cara, eu falo mesmo, ó, se eu chegar na sessão, falar tal coisa, você achar que eu sou um escroto por causa disso, fala que eu sou um escroto. Eu não vou brigar com você. E até quando a pessoa chega pra mim e fala, olha, Teve uma pessoa que chegou pra mim que falou que queria fazer um outro tipo de terapia na época. Eu atendi ela durante o período, queria fazer um outro tipo de terapia. E a terapia seria mais no campo da holística, assim, né? Tinha umas questões místicas, algumas questões pedra. assim. Eu falei, olha, esse é o caminho da pessoa, eu não mando em ninguém. E eu falei, olha, ótimo, se você acha que esse é o caminho, perfeito. Aí a pessoa me agradeceu muito e tal, falou que esse era o caminho dela, ela foi. Quando deu 6 meses, assim, mais ou menos, ela me ligou e falou assim, olha, já passei pela experiência, eu gostaria de voltar para a sessão agora. E aí ela voltou, a gente retomou e a gente continuou o trabalho a partir dali. E ela me contou toda a experiência que ela teve antes e o quanto que aquilo foi importante. Uma fase que ela precisou passar. Uma fase. Então a gente tem que respeitar isso também. Assim como eu respeito o trabalho de qualquer outro psicólogo. Assim. Às vezes eu sei que, enquanto psicólogo, eu não vou dar conta também de muitas coisas. Assim. E se eu ver que eu não estou dando conta, que às vezes a gente não está fazendo aquele trabalho, o trabalho não está trazendo um certo benefício para a pessoa, eu converso com ela e falo, olha, né, seria legal a gente procurar um outro psicólogo. Aí a pessoa, você está me mandando embora. Não está tendo uma evolução ali, está empatado ali, né? Você está se desfazendo de mim? Aí eu sou bem sincero também. Eu falo, olha, é o seguinte, a gente está trabalhando aqui, sei lá, 2 anos, não chegamos a lugar nenhum. Eu acho que se você procurasse um outro tal, a coisa iria. Não vou, não sei o que, tá, pensa nisso então. Aí teve uma vez que eu falei isso até com a outra paciente, ela encontrou até um outro psicólogo, e aí ela conseguiu chegar num ponto muito legal, assim, que a gente nunca tinha
chegou antes. Um outro ponto de vista que um outro maneiro. ponto de vista que ajudou muito a reflexão dela. Ela me contou isso e falei, tá vendo? Eu não falei à toa. Tem que ir. Você já teve algum paciente de 2 anos assim de tratamento? De É longa tratamento data? que a gente diz. Tem pacientes recentes, assim, hoje atuais que estão comigo, já tem a gente já fez aniversário. Deve ser aí. muito maneiro, né? Ver a evolução da pessoa. Exato, né? cara. Deve ser gratificante pra cacete. Assim. Inclusive a sua evolução também diante daquela pessoa, né? Rola isso, né? Ou não? Assim, em relação a hoje a experiência de atendimento, né, de tratamento, em relação a quando eu comecei, em 2013 para agora, eu acho que mudou muito, assim, eu pelo menos cresci muito em relação à abordagem clínica, assim. Eu acho que me deu uma segurança maior também. Hoje em dia eu lido com muitos casos, trabalho com saúde mental, então a quantidade de casos, transtornos é violenta. E uma curiosidade, você falou 2013, tem 8 anos então, né? Que você está atuando, 9. Nesses 9 anos, você passou por algum processo de ter que mudar a sua anamnese? De acrescentar perguntas ou tirar outras Já. das coisas que vão acontecendo e mudando também esses Explica problemas. Um pouquinho que né? é a anamnese, aí depois responde. Beleza. A anamnese seria assim, basicamente seria essa entrevista, no caso inicial que a gente faz com a pessoa, realmente pegando os dados dela, assim, não só os dados, no caso pessoais dela, assim, mas os dados, assim, o histórico dela mental, psicológico, fisiológico. Então a gente pergunta se a pessoa tem uma doença, a escolaridade, Quadro na família, o quadro na família, se tem algum histórico também. Então a gente vai fazendo uma série de perguntas assim. Tem mais ou menos tem vários tipos de anamnese, assim, com várias perguntas para você poder lembrar. Você pode fazer de uma forma mais solta também, Sim. uma folha em branco e talvez você vai anotando ali. Mas, enfim, tem as formas ali, mas eu mudei bastante. Eu comecei com um tipo de anamnese, depois eu fui colocando da minha forma. Maneiro. Com criança eu fazia completamente diferente, as perguntas eram muito mais do que com adulto. Eu tinha um contratinho que eu fazia com as pessoas no início. Eu fazia um contratinho assim e eu explicava o que era psicoterapia. Porque eu sempre achei que seria importante você trabalhar realmente com educação, assim, para a pessoa se informar e saber o que ela está fazendo ali. Perfeito, Porque muitas pessoas chegavam e falavam assim, poxa, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Mandaram vir. Mandaram eu vir aqui. Uma pessoa me mandou, o médico falou que eu precisava. Mas assim, a pessoa não entendia o que estava fazendo ali. Eu achava, assim, eu sempre pensei que isso poderia ser um problema. Falei, não, você tem que saber o que você está fazendo aqui, porque senão como é que a gente vai trabalhar? Então eu fazia essa carta, isso desde quando eu comecei. Aí eu explicava o que era terapia, psicoterapia, como é que eu trabalhava, né? E aí depois eu colocava assim alguns requisitos, assim, no caso cumprir o horário, falando a questão do horário, uma série de coisas assim, falava se a pessoa tinha falta, aí tinha ali o valor X e tal, isso tudo era no serviço autônomo, né? E aí ia fazendo aquilo ali e no final a gente, no caso, acordava ali o valor, que era o preço da minha sessão, a forma de pagamento, a pessoa assinava ali o contratinho e a gente firmava mais ou menos um acordo, vamos dizer assim. Um contratinho de gaveta, vale a pena. Sim. Assim, era uma forma bem legal para se organizar. Depois de um tempo, aí eu acabei deixando isso um pouco de lado. Hoje, assim, eu já não tenho mais esse contratinho. Mas eu converso bastante com a pessoa. Hoje é mais na conversa, assim, mais direto. De hoje você está atendendo aonde? Então, cara, hoje eu atendo particular, tenho atendido online, uma experiência que eu acabei aprendendo durante a pandemia, porque o atendimento... que trouxe isso daí pra você? Trouxe. Isso. Quando eu perguntei da mudança de anamnese foi por conta da pandemia. Porque um professor meu da faculdade, ele tem a anamnese dele relacionada ao que ele foca, né, que é diabetes, e ele mudou a anamnese dele por conta de algumas coisas, né, claro. Essa foi a pergunta, porque eu lembrei disso, imaginei realmente que, não ao longo da carreira, mas ao longo da vida mesmo, a pessoa acaba passando por situações que necessitam de perguntas diferentes para ter aquelas respostas que você quer. Tá. Não só para ele, às vezes para a pessoa também, né? Beleza, não entendi. Assim, eu acho que para mim, durante a pandemia, mudou como um todo. Exato. Né? Não só a forma de anamnese, né? Sem Mas dúvida. a forma de atendimento também foi um grande desafio. Aumentou os clientes? Aumentou. Teve muitas Paciência. pessoas que nunca fizeram terapia na vida, não sabia nem às vezes o que era, igual eu comentei com você. Estava procurando, precisando de ajuda.
Então, assim, a gente teve um aumento de casos muito grande também, né, durante a pandemia. A pandemia em si, o Covid e tudo mais, já é um grande estressor, certo? E aí, com uma série de coisas que vinham acontecendo já, de tempo já, enfim, começou a trazer muitos clientes, assim, principalmente homens, né? Para mim. No meu caso... Deu uma potencializada, né? Deu uma potencializada, assim. E as pessoas vieram procurando ajuda, procuraram médicos, assim. E aí eu comecei a me adaptar. No início foi legal, e aí depois começou a vir bastante caso, e começou a ficar difícil, porque você ficar 1 hora ali olhando para a telinha, certo? E eu realmente foco ali a atenção toda na fala do cliente. Eu não abro nada ali quando eu estou atendendo. É eu ali olhando para ele naquela tela, sem nenhuma distração. E aí eu vou. E aí você atende um, atende outro. E aí quando você vê, você tá... Aí você tem que começar a se adaptar. Tem que comprar uma cadeira legal, você tem que colocar a tela numa altura legal, você tem que começar a montar, vamos dizer assim, um consultório virtual, né? E ir se adaptando também a isso, assim. E aí a fazer uma série de trabalhos, a começar, porque antes tinha essa questão do teste ou alguma coisa que você poderia aplicar também, você fazia no papel ali às vezes, ou até no computador, mas na frente da pessoa. E agora do modo virtual não, você vai fazer virtual, mas você mesmo vai preencher ali, ou às vezes o cara tem que preencher, você tem que mandar pro cara, né? Ele manda o PDF ou o Word ali, ele faz também. Então assim, você vai se adaptando, vai encontrando também. Mas foi legal, foi um avanço muito bom, assim, tem muita coisa boa nisso. Tem os prós e contras, mas... O grande desafio foi com criança, assim. Posso tomar o remédio que você me deu? Posso? Acho que já deu a hora já. De 30 em 30? Então, os outros... 30 minutos agora, você tomou agora? Ele falou que tem pacientes que costumam tomar, acho que de 12 em 12 horas. Ele falou que o meu, para eu começar... De 12 em 12 minutos. Não, vai ser de 4 em 4 horas. 4 horas. Mas eu já tô melhor. Só acostumar, assim, sabe? Daqui a pouco eu já crio a resistência ao remédio. Já era. Isso que falando em remédio, isso que às vezes acaba gerando vício, tá? Porque não tem essa história. Vocês já ouviram falar em algum momento que o paciente fica, às vezes... como é que eu vou dizer? Às vezes você fica viciado, preso no remédio, né? Porque viciado realmente, né? Viciado, preso, você não sente sai bem disso, assim. toma. Mas isso, cara, é porque realmente as pessoas às vezes acabam tomando remédio errado, assim. Por exemplo, você tem, sei lá, ansiedade ou depressão, algum tipo de transtorno, assim, realmente você tem o transtorno. E às vezes você precisa de um tratamento medicamentoso. Você recebe aquela medicação ali, do médico, ele passa direitinho o tratamento e a pessoa às vezes toma de qualquer jeito, assim. Então, assim, às vezes ela vai falar assim, hoje eu tô muito mal, vou tomar 2. Amanhã eu tô de boa, tô bem. Eu não vou tomar. Tomei só que ela não sabe que aquilo tá fazendo um efeito no cérebro dela violento. Assim. Aquilo é um tratamento, né? Como um remédio, sei lá, de pressão, né? O cara que é diabético ou tem hipotiroidismo, sei lá, o cara tem que tomar o remédio, no caso regular, para manter tudo ali. Quando ele toma um estabilizador de humor, alguma coisa assim, ele precisa manter aquele tratamento. É uma forma dele sair disso, entendeu? Interessante. Mas só com medicamentos ou artifícios naturais também podem acarretar isso daí? Cara, naturais acredito também. Vou dar um exemplo para vocês também de Boa, coisas que estão realmente acontecendo assim. Mas só para fechar o negócio da medicação, porque o que acontece? Às vezes a pessoa ela toma errado o tempo inteiro, aí chega no médico e fala, médico, tipo assim, olha, tomei, mas não fez efeito nenhum, ainda continuo sentindo. O médico, passei aqui durante 2 meses e tal, tá, vou aumentar. Ele aumenta, continua tomando do mesmo jeito, só que aí já vai ser um outro efeito, aí já se perdeu tudo. Perfeito. Aí a pessoa acaba às vezes ficando presa nisso. Cara, com a pessoa tomando a dosagem certinha, seguindo aquele tratamento medicamentoso e fazendo uma psicoterapia, né, a terapia com o psicólogo ali, a coisa vai, sabe? A coisa funciona, a pessoa não vai ficar presa. Tende a fluir se for feito realmente o que precisa ser feito, né? Exato. Eu já li uma coisa uma vez, um artigo, vou achar ele, vou até te mandar se você não conhece, com tratamento com LSD. Que o LSD ele foi inventado para isso, ele foi criado para isso. Que
que as pessoas não conseguiam produzir os hormônios, o hormônio, né, da felicidade, né, serotonina, endorfina e tal, essas coisas. Então eles criaram, se não me engano, foi Ingo Hoffman, foi algum Hoffman, que tem um cara que anda de bike também, não sei se é Matt Hoffman, Ingo Hoffman. Sim. Enfim, que ele criou o LSD nessa ideia da pessoa fazer a ingestão do LSD para ter uma produção maior de hormônio para ela sair daquele quadro depressivo ou coisa do tipo, né? Só que esse cara que criou, ao longo do tempo, ele foi experimentando e viu o barato da coisa e deu esse boom, se tornou aí para o uso, vamos dizer, recreativo, né? Exatamente. E assim, antigamente tinha muito isso mesmo. Por exemplo, o Freud tem aquela famosa história, né? O Sigmund Freud, pai da psicanálise, que é dele, na época ali, usar muito ópio, né? E até cocaína também, mas tudo era usado também, né? Com esse... Vamos dizer assim... Tinha uma metodologia ali. Assim, mas tinha esse objetivo mais clínico, era para ser usado ali com os pacientes, para poder reduzir, ou para, no caso da cocaína, porque tinha muitos pacientes, no caso depressivos, vamos dizer assim, pacientes que estavam crônicos mesmo, e que às vezes estavam até em estado meio que catatônico, assim. Então a cocaína era usada ali né? como um estimulante, exatamente como isso. Como estimulante. Então, nessa época tinha muito, as pessoas testavam muito, até hoje, acredito que eles testam muito, as pessoas buscam muito, assim, da década de 80, não vou nem muito lá atrás, hoje, assim, as medicações psiquiátricas, elas melhoraram muito, muito mesmo. Hoje em dia a gente tem muita medicação boa e que tem um resultado muito positivo hoje. A gente não vê hoje a saúde mental com aquela ideia, né, do louco mesmo, camisa de força, o cara pirando, surtando, como tinha assim na década de 80. Pode ser que aconteça um caso ou outro, isso pode acontecer, mas a redução é muito grande. Hoje tem sim as crises, tem problemas de saúde mental, mas é num outro nível, assim, por conta que eu acredito da evolução da medicação também. Do medicamento, mas esse é um ponto positivo. O outro ponto negativo é que acaba que tem medicações eficientes, mas acaba sendo muito caras também, assim. Então a população um lobby carente, fervoroso, assim, né? Às vezes acaba também não conseguindo, às vezes até a medicação, porque é caro. Em Barbacena que tinha uma clínica, né? Um hospital famoso até. Não, tem várias aí. Trem dos loucos, né? Resende ali, Penedo, acho que tinha também. Esqueci o nome. Mas a parte do natural. Exemplo, a pessoa lá, eu tomo meu floral ali, eu tomo meu negocinho, vai ficar tranquilo e tal. Tem que ser feito com uma responsabilidade disso daí ou irrelevante? Então, traz assim, eu vou muito dentro daquilo com que a pessoa acredita, né? Então, assim, até dentro da própria psicologia, ou do próprio tratamento psiquiatra, se for necessário, ou neurológico também, porque isso também pode vir, a pessoa ela tem que acreditar naquilo que ela está fazendo. Por isso que eu trabalho muito com essa ideia de educação, para a pessoa entender um pouco sobre isso. Eu até falo a diferença de um, outro e tal, e a gente vai trabalhando dentro disso. Agora, quando a pessoa traz alguma coisa natural, que ela acaba tomando, fazendo algum tipo de tratamento ali, a gente conversa sobre isso, né? Eu vejo isso assim, porque acaba aprendendo, realmente coisas que às vezes eu não conheço com uma certa profundidade, mas às vezes para a pessoa aquilo é significativo, às vezes a pessoa para de fazer um tratamento, desencadeia alguma coisa. Então, assim, eu sempre vou tentando fazer da forma mais dentro possível da saúde, do bem-estar da pessoa. Certo? Eu sempre recomendo ela procurar uma pessoa, se ela está se sentindo mal, para ela poder verificar isso, entender melhor, ver alguém que possa explicar melhor para ela sobre isso. Então, assim, eu acho que quanto mais informação ela tiver, ela aprender também, ela acaba às vezes tomando a melhor decisão e vendo se realmente isso faz bem para ela ou não. Porque tem pessoas que realmente vão fazer bem, certo? Mas tem pessoas que às vezes vão por esse caminho, às vezes não está fazendo bem, insiste, às vezes acaba piorando alguma coisa também. Falo isso para vocês quando você falou sobre natural assim. Uma das coisas que eu me interesso bastante, igual vocês viram no início aqui, sobre religião, temas religiosos assim. E aí eu tive uma demanda em algum período, né, do meu consultório aí, não é muito longe também, até mais ou menos recente assim, que eram pessoas que estavam fazendo muito uso da ayahuasca, né? Que Cipó das almas.
Acho que tem essa, É o esse cipó das apelido, né? almas. Então, aí quer dizer, mas É assim, isso mesmo. tem os ritos religiosos, tem uma série de coisas lá, e aí isso são outras questões, certo? Tem todo o contexto religioso, tem os rituais, tudo isso é bem real, é verídico, é uma religião dentro da América Latina, começou parece que na América Central, enfim, tem toda a história ali, mas pessoas que às vezes acabaram fazendo uso, né, em alguma região aqui do Brasil, Uhum. certo? Às vezes em Minas, aonde tem a região, eu acabei me encontrando com algum desses pacientes e o paciente tentando fazer algum tipo de cura através da ayahuasca e teve vários dizer assim, gatilhos emocionais que acabou levando a terapia para poder trabalhar. Assim. E aí eu faço da mesma forma, né? Chamo a pessoa para a responsabilidade. Porque às vezes ela quer tirar a dúvida comigo alguma relação que ela teve com o uso dessa experiência. E eu falo, não, procura a pessoa que é responsável, conversa com ela, Claro. tenta entender o que você está fazendo. E aí sim a pessoa vai tomar a melhor decisão, assim, né? Mas tem vários remédios naturais, assim. Esse era um dos que quando você perguntou, Veio a cabeça. me veio na cabeça, assim, na hora. E alguma coisa assim que, 9 anos, né? Você falou que tá aí Cara. nessa. Alguma coisa assim que você. Caraca, maluco. Hoje foi. Punk. Mano, essa aqui eu vou escrever o meu livro no final da Tem carreira. vários, cara, vários. Assim, toda a história, pra Eu mim, mesmo, de né, paciente. cara? O remédio. É, que isso aí não acabou ainda, por isso que eu não escreveu. Cara, mas assim, toda a história pra mim, de qualquer paciente que eu trabalho, é muito único, sabe? Não vejo nada banal, assim, nenhuma fala de paciente. O paciente traz uma história, traz um sofrimento, traz uma questão, cada um dentro do seu limiar de dor, certo? E traz de uma forma muito única, assim. Eu acho aquilo incrível, assim. O que eu falei com ele que às vezes não dá pra fazer, que aí vai contra a nossa ética, assim. Às vezes você faz um trabalho muito legal, o paciente tem muito benefício, assim, ele evolui, melhora. Às vezes tem até um certo aperfeiçoamento cognitivo, depende muito do trabalho que você está fazendo. E aí você quer sair comemorando, né? Pô, consegui e tal, foi massa, deu certo, fulano e tal. E aí não dá certo. A gente tem que manter a ética, tem que respeitar o trabalho, mas por dentro a gente comemora. Eu, pelo menos, comemoro muito, assim. Eu comemoro demais, assim, quando o paciente consegue atingir. Mas tem muita história legal, assim. Eu aprendi muito, cara. E eu acho que eu aprendi com eles, assim, pela forma de você olhar. Como você olha para eles, certo? Porque eles são nós, certo? Estamos no mesmo barco, cara. Uhum. Então, assim, eu tenho o meu manual de saúde mental. Vocês já viram o manual de saúde mental? Não. Tô precisando, inclusive. Desse tamanho. Cara, sabe? Um livrão, assim. Viver bem, gratidão. E, cara, tem todos os transtornos ali. Todos os transtornos ali. E aí, se você ler ali, você vai se identificar com um monte. Certo? Com todos. Com vários. Porque tem muita coisa que tem uma ligação. E aí eu sempre comento com eles isso. Falo, olha, o que está dentro daqui pode desencadear em mim em qualquer momento também. Esse livro de transtorno mental está em mim também, sabe? Eu posso desencadear. Posso ter uma crise de ansiedade, depressão, não sei, pode. Por quê? Porque eu estou na vida, estou no mundo, e isso de alguma forma pode explodir e eu acabar precisando, né? Como você um gatilho diz. ou algo do tipo. E aí, quer dizer, ter um trauma por alguma questão, então, isso. E aí eu acho que isso torna um pouco o olhar mais próximo, né? Você fala assim, poxa, o que tem aqui está em mim, então o que está naquela pessoa ali me aproxima dela. E aí muda um pouco o olhar, muda um pouco a perspectiva, não fica mais aquela coisa assim, eu tô aqui, você a pessoa... se nivela, né? Você se nivela, né? A gente está no mesmo lugar. Cara, mas o trabalho aqui é seu, certo? Eu tenho o meu, mas o trabalho aqui é seu e a gente vai... Juntos. A gente vai junto, mas o trabalho é seu, a decisão é sua. Você chama a pessoa para a responsabilidade dela. E aí eu queria só deixar claro aqui que transtorno, tá? Quando eu falo de transtorno, assim, até brincando, que a gente identifica vários transtornos ali, é porque o que acontece, cara? O transtorno precisa ser uma coisa recorrente, certo? Tá. Precisa acontecer todo dia. Tá. Então, por exemplo, se for uma ansiedade, você pode ter crise de ansiedade, você pode ter uma crise forte de ansiedade, talvez seja um sinal, um alerta para você fazer um tratamento até preventivo para que não desencadeie nenhum tipo de transtorno. Mas o transtorno em si, ele é recorrente, ele acontece o tempo inteiro. A pessoa que tem uma crise de ansiedade, tem uma fobia social ou tem um transtorno depressivo, ela está assim todo dia.
ela não tá assim na segunda, certo? E aí vai sentir outra coisa sei Na lá, quinta. na quinta, assim. E se ela sente isso, às vezes na segunda teve uma crise, na quinta teve uma crise, já é um sinal de alerta. Olha, é bom já A frequência ela tá é diminuindo. bom ali, né? procurar ver, assim, porque pode desencadear, pode piorar. Quanto mais tempo demorar também, aí sim pode desencadear um transtorno. Mas o transtorno é algo crônico, algo recorrente, é algo que acontece o tempo inteiro, né? Então, um ensinamento legal fica isso daí, né? A gente se observar mais para ver se esses tipos de transtornos estão ficando recorrentes, para realmente a gente mano, tô precisando de ajuda. Certo, E correr atrás da terapia. Reconhecer, e tal. né, cara? Acho que Certo. deve ser a grande dificuldade. Às certo. vezes da pessoa reconhecer que realmente está precisando de uma ajuda, precisando se abrir com alguém, né? É. Outra coisa que é muito importante para você poder notar isso são os excessos, assim. Uhum. Então, por exemplo, quando você tem ansiedade, cara, você é Comer. ansioso. Roer unha, umas roer paradas unha, assim. tá? Né? Às vezes você é ansioso mesmo. Assim, ansioso. Quem conhece a minha esposa, certo? Vou falar dela aqui. Se ela assistir, ela pode brigar comigo em algum momento. Mas assim, ela é ligada a 420, assim, sei lá, 440. Ela é muito agitada mesmo, assim. E aí, se a pessoa, qualquer um ver, fala, nossa, tem um quadro de ansiedade bravo. Mas assim, não, é o jeito dela, é o perfil dela, né? O jeito dela é assim, ela é animada, explosiva. Era 2 tempos. Faz parte, faz parte. Mas descer o giro demora. Faz parte, assim, é uma característica dela, assim, é uma forma dela, assim, e faz parte de quem ela é, faz parte da personalidade A dela. essência dela. né? Não tá ligado a nada sintomático, vamos dizer assim, porque não atrapalha a vida dela. Uhum. Ela toca a vida dela normal, trabalha pra caramba e tal, cuida do nosso filho, faz uma série de coisas e, cara, muito faz parte dela. Mas quando eu falo em excesso, por exemplo, você tem uma certa ansiedade, né? Até um certo ponto, cara, ali é uma coisa natural. Mas chegou, aquilo extrapolou, sabe? Tá num nível assim muito excessivo, é uma ansiedade que ela já domina você já não tem mais controle sobre ela. Tem graus, né, de ansiedade. Tipo assim, você não tem controle daquilo. Quando você tem uma crise, por exemplo, às vezes a crise ela toma conta de você, você não tem controle. Algo toma você de uma forma que você não tem controle sobre isso. E aí o que acontece? Cara, você tem que prestar atenção, está acontecendo alguma coisa. Já é um alerta, já é um sinal, alguma coisa está acontecendo aí. Quando alguma coisa toma conta e você não tem força suficiente para sair daquilo ali ou para controlar aquilo ali, quando um pensamento atravessa você, cara, está acontecendo alguma coisa. E os pensamentos atravessam. Com certeza, a força do pensamento é muito Através, a gente sinistra. não controla, assim, a gente controla até um certo ponto. E aí, se isso extrapola também, a gente perde muito isso também. Né? Como pode, né, um pensamento, nós não termos controle sobre ele? Muito louco isso, cara. Já parte de um dia que algo não tá natural, não tá normal, né? Não é seu, A partir mas do está momento dentro de que você não você. tem o controle, já não. Porra. Mas para você ver o quanto que o pensamento ele tem um gasto de energia também. Né? Porque tem pessoas que às vezes passam o dia às vezes, sem fazer nada, fala, caramba, tô cansado. Né? Mas às vezes está pensando 1000 coisas É o ali. que a gente falou do cérebro, né, do músculo. Exato, isso consome muita energia também. E eu vou mostrar como é que isso consome energia. Por exemplo, vamos supor que você está trocando ideia, vamos dizer assim. Quando você sai de uma prova, cara. Acho que um bom exemplo. E depois você sai e vem uma Enem. série de... Exato, Enemzão velho de guerra, quando você aí. falou, eu pensei no Enem, cara, que você sai sugado, dor de cabeça. Você sai sugado, exatamente. As pessoas, elas estudam naquela... Dá até com uma certa preparação, né? A pessoa faz uma preparação ali, praticamente uma preparação cognitiva para poder fazer aquele tipo de prova ali também. Porque há um desgaste, né? Aí tem alguns cursinhos que fazem até estratégia. Você começa por essa questão, faz a redação primeiro, faz isso, faz desse jeito, que parece que vai consumir menos energia. Então, claro, tem pessoas que acabam pensando, acabam estudando isso mais a fundo, assim, né? Mas para você ver como que o nosso pensamento invade, né? Quando você vamos supor que você está trocando ideia com uma pessoa que você é muito próximo dela, assim, talvez sua esposa, enfim, a namorada, o que for, e você está numa conversa muito empolgante ali, às vezes, ou estressante, o que for, e de repente você faz uma pergunta decisiva, assim, que você está esperando a resposta.
de repente demora 5 minutos para ela responder. Sua cabeça vem 1000 coisas, certo? Não E ela vem? responde completamente diferente. Você não controla, cara. E você já tá esperando a resposta Cara, vem- certa pra você. Vem né? 1000 coisas assim. Você quer pensa, ouvir, pô, às alguém vezes. morreu, alguém fez isso. Cara, vem 1000 coisas na sua cabeça, você não controla, o pensamento simplesmente explode, começa a vir um monte de conspirações, maquinações, uma série de coisas, e de Eu repente sou ela assim. volta, responde e fala assim, pô, estava só no banheiro. Você fala, Certeza pô, não foi nada daquilo que... eu sou assim pra algumas coisas, cara. Será que o cara achou? Será que ele vai me responder? Eu fico naquela, vou ver A pessoa tá com o nada WhatsApp, tá com o daquilo. WhatsApp web online, aí você acha que ele tá olhando ainda e não tá sabendo responder, né? É, Caralho, pô. ainda nada daquilo. Não, pra você ver o quanto que a coisa atravessa. Assim, Não, atravessa. e o pensamento, meu, de uns tempos pra cá, o pensamento, eu acho uma força assim tão sinistra, que realmente quando você começa a alinhar o seu pensamento com foco e planejamento numa parada, Acontece. é uma força que te ajuda a chegar nesse objetivo, assim, é surreal. A gente tem um O grupo de livro amigos que a gente mesmo, tá... The Secret, fala isso. Basicamente a história do livro é essa, né? A gente tá... Começamos umas reuniões aí com os amigos e tal, meu, todo mundo alinhado no mesmo pensamento de progresso, de prosperidade. A semana de todo mundo foi foda. Muito interessante isso aí que você falou de ter um outro ponto de vista, né, cara? Inclusive, para nossa vida, às vezes a gente faz isso também e acaba conseguindo achar uma solução para coisa, né? Interessante. Exatamente. Então tem muito essa ideia realmente de você poder olhar a coisa de diferentes ângulos, de diferentes formas, assim. Isso ajuda muito a você resolver aquele problema, né? Te dá uma sabedoria, mais vamos dizer assim, para você Maneiro. poder lidar com isso. Então é muito legal. E a internet, cara, entrou na tua profissão onde? Cara, então, começou muito na pandemia, assim, que foi o contato maior. Mas, assim, eu já consumia bastante conteúdo também. Assim, principalmente de psicologia pela internet. Tinha várias outras coisas também. Assuntos até filosóficos, talvez. Palestra era uma coisa que ajudava muito a poder estudar também. Enfim, comecei a ver algumas coisas no YouTube também, que eu vejo que é uma grande plataforma. Enfim, vários outros sites, eu vi a galera produzindo muito conteúdo, era uma coisa que eu sempre me interessei. Mas é uma coisa que foi muito difícil, assim, para mim, para poder... Porque eu vi que dá trabalho, né? Você precisa dar um tempo, assim, para poder produzir, editar, pensar, às vezes, colocar alguma coisa assim. E, assim, hoje, atendendo, tá trabalhando com saúde mental num CAPS. Tá com alguns atendimentos no particular, né? Um atendimento ou outro, assim, não com um volume muito grande. E com a pesquisa no doutorado é algo que consome bastante Muito tempo. tempo. Mas eu terminando, eu tenho uma vontade muito grande de entrar nesse mercado. Assim. Eu acho que é um mercado muito bom. Eu acho que é um mercado assim, Do futuro, vamos dizer assim. mercado do Futuro, futuro, No futuro. de Futuro agora, presente, né? Tá no presente já. para estar trabalhando. Assim. Eu acho que é uma oportunidade muito grande, assim, e tem alguns caras que falam que trabalham com conteúdo, assim, que basta você ter um celular para você poder começar Isso mesmo. a trabalhar e tal. E, cara, eu acho que é isso mesmo, assim, eu tenho um nicho, tenho coisas com que eu gostaria de falar, focar ali e começar a produzir conteúdo também. É um dos focos que eu tenho para depois do doutorado. Qual né? seria esse nicho? Então, tem vários. Eu sou um cara que gosta bastante de assunto assim. Eu tenho trabalhado muito com ansiedade, em especial dentro do campo. Prazer, tudo bom? Beleza. Ansiedade, prazer, ansiedade. Depois a gente... Nem tanto. Não, então, é um nicho que eu gosto bastante. Tenho trabalhado muito com isso, assim, ó, que aparece demais, assim. Então, dentro do campo da saúde mental, poderia ser talvez um ponto que eu trabalharia, assim. Um outro ponto que eu gosto muito é do cuidado, né? Eu acho que é uma coisa que eu comentei bastante com vocês, assim, é essa relação que eu consigo ter, às vezes, com o paciente ou com alguma pessoa com que eu estou atendendo, que eu realmente tenho essa escuta qualificada, me coloco ali para poder entender. Eu acho que esse poderia ser um nicho também de estar trabalhando essa inter-relação das pessoas, talvez um aprimoramento, assim, dessa prática social. Enfim, não sei, assim, ainda especificamente. Eu estou muito com a cabeça no doutorado ainda nesse maneiro tempo. de focar numa coisa só também, né? Mas eu acredito que quando eu terminar assim, eu vou ter um tempo para poder refletir um pouquinho mais, falar, não, é isso que eu vou trabalhar. E assim, eu sou um cara também que se eu começar com uma coisa e ver que a coisa está indo, eu acho que é isso. Mas eu posso começar a trabalhar também e vejo que não é isso.
eu não vou ficar chateado, eu vou ficar muito feliz em saber que não é isso. E às vezes mudar um outro ponto também. Ótimo. E começar a trabalhar nisso. Eu acho que a grande questão, né, é você dar movimento para a coisa. Se você não der um certo movimento, você não sabe se a coisa vai dar certo ou não. Ótimo. Se você não dá um start, não começa, porque as coisas vão dar errado às vezes no caminho, né? E aí você precisa reconhecer, olha, errei aqui e tal, vai lá e arruma e vão para frente. Parte dali, talvez. O mais né? importante é movimento. Tem que ter movimento. Sem movimento você nunca sabe se vai dar certo, se vai dar errado. Você atende em Valença? Atendo. Assim, hoje eu tava com um consultório particular até 2019. Eu comecei em 2020 com o consultório também, estava atendendo só um dia aqui em Valença, atendi o dia inteiro e mantendo o atendimento ali. Veio a pandemia, acabei ficando em Juiz de Fora, a gente não sabia ainda quando iria acabar, se teria vacina ou não. Então acabei, vamos dizer assim, desfazendo esse consultório, né, físico e tal, e comecei a trabalhar só online. E aí foi online durante muito tempo. E agora, sei lá, final de 2020, que aí eu recebi um convite e vim a trabalhar no CAPS com saúde mental. Aí eu trabalho presencial, mas no particular eu tô trabalhando online. Aí talvez esse ano eu volte com os atendimentos. Quando a gente fala de saúde mental, qual que é a definição para vocês, vamos dizer assim, profissionais psicólogos, do que é uma saúde mental? O que é uma saúde mental? Uma pessoa que tem uma saúde mental, vamos dizer assim, o que seria essa saúde? Tá, eu acredito que seja uma pessoa, assim, vou falar tentar de um jeito mais simples, né? Mas seria uma pessoa que tenha, vamos dizer assim, que seja, vamos dizer, no caso, equilibrada nesses pontos de excesso que eu até comentei antes, relação à ansiedade, ou dentro das emoções, vamos colocar assim, que esteja mais ou menos dentro de um certo eixo, assim, que não enfim, que não desequilibre tanto, não fique tão corpo e mente, né, alinhado ali, vamos colocar assim, né, não fique tanto assim, mas que a pessoa vai encontrando, vamos dizer assim, um certo eixo, né? Ela vai tentando, de certa forma, equilibrar ali. Porque as variações, elas vão acontecer. Você vai ser afetado ao longo da sua vida por uma série de coisas. A gente está atrás de uma série de experiências que a gente tem na nossa vida, né? Que a gente vai tendo essas experiências, aquilo vai tocando a gente, vai afetando a gente de uma certa forma. A gente vai, vamos dizer assim, oscilando nas nossas emoções, mas a gente vai, de certa forma, tentando equilibrar. A coisa vai equilibrando. A pessoa que não tem uma saúde mental é que ela perdeu esse equilíbrio, assim, ela está, vamos dizer assim, desorientada, né, de alguma forma. Acaba excedendo um pouco em algum ponto, ela perde um pouco em algum eixo, vamos dizer assim, e aí ela já não consegue dar conta sozinho, vamos dizer assim, dessa questão, e aí acaba procurando várias alternativas que podem acabar enfim, ajudando. Mas para se ter uma saúde mental hoje, como eu disse, precisa de movimento, não necessariamente do psicólogo. O psicólogo ele é muito importante, tem um papel fundamental para poder trabalhar com transtornos, uma série de coisas assim, mas, cara, tem coisas que ajudam demais. Assim. Isso que eu ia perguntar, existe uma coisa assim, existe algumas atitudes preventivas para a gente melhorar cada vez mais nossa saúde mental? Que uma das coisas que eu acho que é fundamental é você entender a rotina da pessoa, como é que é a rotina, como funciona e tal. E aí, cara, o que acontece? Tem coisas que, se a pessoa toma uma medicação para ansiedade hoje, aquela medicação tem uma eficácia de 60% a 70%. Hoje, com o que a gente tem. Não sei se atualmente, agora, você tem alguma medicação que tem uma eficácia ou uma eficiência maior. Mas, se você faz atividade física e você tem uma alimentação regular... você tem uma eficácia de 80% para poder lidar com a ansiedade. Isso potencializa a medicação? Para lidar com a ansiedade. Para lidar com a saúde mental. Já seria o remédio, né? Exato, porque quando você faz uma atividade física e você tem uma alimentação boa, tá? Não estou falando para ninguém ser fitness, nem nada do tipo. Uma alimentação boa, uma alimentação regular boa. Claro que você vai comer ali uma coisa ou outra. Completa no seu... Uma alimentação completa, uma alimentação assim, não é dentro do meu campo, né? Mas assim, uma medicação que seja rica, equilibrada, cara, tem uma eficácia muito favorável para a ansiedade, assim, no sentido que você acaba produzindo
determinados, vamos dizer assim, fazendo com que determinados neurotransmissores ativem da maneira correta do que aquele estabilizador de humor estaria fazendo também, como se estivesse fazendo o mesmo papel ali, vamos dizer assim. E aí acaba que tem um efeito muito positivo, né? E isso em vários outros, talvez assim, transtornos, dependendo da gravidade com que o transtorno está também, porque tem pessoas também que às vezes estão numa certa gravidade que não conseguem fazer isso, não conseguem ter aquela alimentação ou atividade física. Mas quando a gente está naquela fase, vamos dizer assim, preventiva, que a pessoa já está sentindo ansiedade, ainda não é um transtorno em si, mas ela tem umas crises assim, de tempo em tempo, mas ela começa a fazer... Né? Exato, começa a fazer uma atividade, começa a se alimentar melhor. Cara, o sono é uma das coisas fundamentais, assim. Eu acho que uma das coisas que a gente trabalha hoje com o paciente, quando ele chega com algum tipo de transtorno, mas é transtorno mesmo, assim, é o sono, é você regular o sono da pessoa. O sono é fundamental para poder trabalhar. Então, se nesse ponto preventivo a pessoa já começa a regular o sono, faz uma atividade física, assim, já que começa ajuda a melhorar o sono, a alimentação, inclusive, né? E que ajuda o sono, cara, isso vai funcionar, assim, vai funcionar. E às vezes a pessoa fazendo esse movimento, ela até tem ânimo para poder fazer outras coisas. É difícil? É difícil, porque a pessoa às vezes não tem o hábito para isso também, ela tem que treinar, ela tem que se organizar, ela tem que planejar, ela tem que fazer um certo esforço também. Claro. Não tem uma medicação assim que vai exatamente curar, mas precisa ter um esforço da pessoa também em querer se cuidar. Foi o caso desse remédio que você me deu, né? Esse aí é só 30% de eficácia. Isso aí. Mas vai falar? Desculpa, pode falar. Não sei se você sentir a vontade de falar, mas é meio polêmico isso daqui. A relação coach-psicólogo, cara. Todo psicólogo precisa ser um coach, todo coach é um psicólogo meio que sem... O que é um coach? O que é um psicólogo? Qual é a relação, assim, como você definiria assim, essas duas vertentes? Tá, beleza, cara. Dentro do campo da psicologia, a gente tem uma linha que é a psicologia, no caso, organizacional, tá? Ou psicologia do trabalho. E dentro dessa vertente ou dessa linha de pesquisa, estudo, de trabalho também, ela tem uma série de, vamos dizer assim, de outras sub-áreas, vamos dizer assim, ou de... Não seria uma sub-área, acho que sub-área ficaria ruim, mas de várias, vamos dizer assim, de várias outras disciplinas que você poderia aplicar, fazer, desenvolver e tal. E o coach, vamos dizer assim, está dentro dessa área, está dentro dessa linha, está dentro dessa vertente, assim, como uma forma de trabalho, de abordagem, que você acaba, às vezes, você trabalhando com a motivação, trabalho em grupo, uma série de coisas assim. Bom, eu vejo essa área do coach dentro dessa área, provavelmente veio dessa área e acabou tendo uma crescente muito forte, muito intensa. Explodiu, que hoje em dia tem até cursos assim que são separados, né? São bem separados assim. Por mais que seja da psicologia, acaba de certa forma também abordando esse assunto, acredito eu, dentro dos cursos, mas acaba sendo algo que é separado, né? Então você vai desenvolvendo ali, tem trabalhos específicos para isso, assim. Teve uma briga muito grande aí alguns anos atrás, quando começou isso assim. É o Uber e o táxi. Exatamente. Teve uma briga muito grande aí de vários psicólogos. Hoje tem um choque, né? Igualzinho, cara. Cara, eu acho que é dentro disso mesmo. Né? Uber, táxi e tal, acho que tem tudo a ver. E teve essa briga, assim. Cara, eu acho que depende muito do trabalho com que a pessoa está fazendo, certo? As capacidades dele também, exato, né? Cara, exato. Eu vejo muito dessa forma. É um trabalho legal? Cara, eu acho que é legal, sim. Eu acho que é um trabalho que ajudou muita gente, mas aí depende do tipo de trabalho também. Tem caras que não fazem um trabalho honesto, sério. Talvez tenha um propósito ali, não sei, um propósito de realmente, sei lá, não ajudar. Não tão agregador. Nem tão agregador, que não vai trazer nenhum tipo de benefício. Tem cara que às vezes pode trazer, assim. Então, assim, eu acho que depende muito do trabalho da pessoa. Acho que se for um trabalho honesto, sério, se for um trabalho que realmente tem ali, um trabalho que tenha propriedade, eu acho que é um trabalho legal, assim. É uma área que veio a se desenvolver, uma área, sei lá, do futuro, talvez, uma área que veio se desenvolvendo com o tempo também.
A área, ela sempre teve ali, mas chegou um momento que ela se destacou por conta do nosso contexto social, de como que as coisas estavam se desenvolvendo também. E aí quem pegou carona, quem desenvolveu assim, acabou se beneficiando bastante. Que aí eu volto no que eu disse. Tem pessoas que fazem um trabalho sério e honesto. E é um trabalho bem legal mesmo, um trabalho que você fala assim, poxa, muito interessante o que esse cara tá falando. Mas tem trabalhos que não, que eu acho que o cara só faz ali pra... Dá pra gente diferenciar, você tá com esses tipos de problemas aqui, um coach, ele realmente seria a melhor opção. Não, o restante já é um psicólogo que vai te ajudar. Tem como a gente mensurar mais ou menos isso daí? Para quem tá assistindo a gente aí? Entendi. Cara, eu acho que eu nunca passei por nenhuma questão assim. Eu acho que um momento que eu tive uma questão parecida, não nesse sentido, foi uma vez um trabalho que eu estava fazendo com uma determinada paciente. E tem muitos psicólogos também que ficam muito bravos, né, com o trabalho do... Vou falar o nome dele, que eu acho que não tem nenhum tipo de problema, do Augusto Cury, que seria mais um sentido, vamos dizer assim, de autoajuda, né? E muitos psicólogos não gostam, assim. E a minha paciente leu um livro a respeito, pediu para mim ler, eu li o livro, a gente conversou muito sobre o tema do livro em si, assim, e foi algo que ajudou muito ela a desenvolver, a progredir, a refletir bastante questão, assim, bastante no caso questões dela mesma, assim. Então isso ajudou muito ela. Foi muito importante para ela. Eu lembro que eu fiz uma publicação do livro falando do livro em especial. E aí teve uns psicólogos que chegaram me criticando. Tomou uma retada, né? de autoajuda, não sei o que, não é assim, não funciona. Eu falei com eles, independente do que for, para minha cliente isso foi extremamente importante. Ela deu sentido, deu significado para ela. Precisava disso daí. E assim, se deu sentido e o significado para ela, e ela trouxe isso para a sessão, deve ter uma importância muito grande, assim. Assim, não deve ter, teve uma importância muito grande. Como é que eu vou desconsiderar isso? Claro. Né? E como eu vou criticar uma coisa também que eu não conheço? Às vezes eu estou criticando autoajuda e tal, mas eu nunca li nada de autoajuda, eu não entendo o que é autoajuda. Você sabe o que é autoajuda, né? Então, assim, lê um livro, vê se é isso mesmo. Às vezes é ruim, mas você tem que ter argumento, você tem que ter embasamento para o que você está falando também. No meu caso, eu li porque a gente estava fazendo aquele processo juntos ali, nunca tinha lido nenhum livro dele, e aí eu li esse primeiro livro, ela leu, eu achei que foi um livro muito interessante, ela achou o livro interessante, a gente trabalhou muito em cima dele, e deu muito certo, assim, a coisa funcionou muito. Depois ela veio parar de fazer terapia, não sei se ela continuou lendo, relendo, comprando outros livros assim. E se fez isso, eu acho ótimo, assim. Ela tocou a vida dela, ela deu movimento, sabe? Ela foi pra frente, é isso, né? Não quero ficar com a pessoa presa 30 anos fazendo terapia ali. A pessoa tem que, ela tem que dar conta da vida dela sozinha. E eu acredito também numa coisa que a gente usa, né, que se chama o princípio da individualidade. Que às vezes o que pode funcionar para uma pessoa, que foi esse livro, não pode não funcionar para outra, né? Exato. Até uma metodologia mesmo do próprio psicólogo. Exato. E um gancho no que você falou, cara, do coach e do psicólogo, não generalizando, né? Mas eu acho que às vezes as pessoas que têm um problema, ou então que está identificando um problema, talvez seja mais fácil para ela procurar um coach pelo codinome, às vezes, pela nomenclatura, do que um psicólogo. Ela fala, eu tô indo com coach, eu tô com coach. Seria uma autoajuda, algo mais para ela do que, tô num psicólogo fazendo terapia. Então, muita gente acha que isso é coisa de maluco. Entendi perfeitamente o que você falou. Assim, hoje em dia a saúde mental tem muita, acho que no caso, infelizmente, tem muita desse preconceito. Exato, é isso que eu quis dizer. Mas vem diminuindo isso. Vem diminuindo com o tempo. As pessoas estão tendo uma ideia melhor. A nossa geração ela já aceita melhor. A própria Maíra disse isso. A própria terapia. As pessoas vão tendo realmente um entendimento. Hoje tentando entender melhor, mas ainda tem preconceito. Você falou uma coisa que é o que eu te falei da THP, né? De trabalho de habilidade psicológica. Que é você tornar a pessoa independente. Que isso é muito usado no esporte, né? Da pessoa ficar nervosa numa final, por exemplo, então ela está entrando em campo
e tem um filho dela assistindo, Sim, sim. é onde entra o trabalho do psicólogo também, de deixar ela pronta para aquela atividade, para ela não ficar nervosa e ter esse equilíbrio, né? Que seria Sim, uma sim. saúde mental para para aquele esporte. Tem os treinamentos, depende muito da demanda, né? Qual é a função, o que você vai trabalhar, qual o objetivo que você vai trabalhar ali, para não deixar uma demanda muito solta também, né? A pessoa está ali por um motivo, um propósito, e você vai trabalhar aquela demanda, e às vezes dentro daquela demanda exige algum tipo de treinamento, vamos dizer assim, ou algum tipo de aprimoramento de alguma habilidade. Tem muito isso, assim. Então você vai usando, né, os seus recursos, talvez alguns testes ou ferramentas específicas para aquele caso, você analisa bem e vai trabalhando dentro daquilo. Por isso que eu comentei, eu gosto de trabalhar muito com o que a pessoa precisa, certo? Então depende muito, assim. E tem a ver com aquele nome bonito, né? Que eu esqueci como é que pronuncia. Qual? Aquele que ele vai falar, pô. Ah, tá. Mindfulness. Aí, ó. Olha que fofo ele falando. Você comentou isso com a gente aí, é basicamente o quê? Eu tô curioso. Cara, Mindfulness foi uma técnica... Fala de novo. Vai aparecer escrito em algum lugar aí. Eu vou colocar escrito em algum lugar aí, pessoal, pesquisar. Mind, mente, né? Uhum. Fullness, tá? Mas ele, assim, foi traduzido como atenção plena aqui no Brasil, na nossa língua. Cara, foi uma técnica, mais ou menos aí na década de 80, final da década de 80, mais ou menos. Acredito que por aí, de um biólogo que foi pro... Biólogo. Pro Oriente, mas ele estudava bastante essa parte de neurociência também, assim, na época. Ele foi pro Oriente para poder entender como é que eles lidavam com depressão, ansiedade, transtorno, né? Porque se tem transtorno aqui, tem transtorno lá. Então, como é que eles lidam com isso lá? E aí ele se envolveu com uma série de técnicas assim orientais, vamos dizer assim. E aí ele voltou para os Estados Unidos e ele montou um protocolo assim de 8 semanas para trabalhar com estresse e ansiedade. E ele montou esse programa, vamos dizer assim, e começou a aplicar técnicas de respiração voltadas para aquela demanda. Então, assim, basicamente é meditação, tá? Mas o que acontece? A gente tem duas vertentes de mindfulness. A gente tem a vertente do Jon Kabat-Zinn, que foi esse cara que viajou e trouxe essa técnica, vamos dizer assim, mais oriental, que tem muito embasamento da filosofia zen budista. Tá? Até da China, Japão, ele traz muito isso. Até da yoga também, alguns exercícios de alongamento, mas ele traz especificamente para o campo da terapia. E a gente tem a Ellen Langer, que é completamente diferente do Jon Kabat-Zinn, que traz toda essa técnica dentro da psicologia cognitiva. Lembra do Wundt, quando eu falei com vocês lá no início, que era o cara que meio que começou tudo? Ele já tinha alguns exercícios e técnicas assim de trabalhar com concentração, atenção, respiração. Então, dentro da psicologia já se tinha esse estudo, vamos dizer assim, e a Ellen Langer traz essa técnica dentro desse campo cognitivo. Então, ela não usa, se você pegar qualquer livro dela, ela não usa a palavra meditação, vamos dizer assim, em nenhum ponto. Ela associada, vamos dizer ela assim. não usa em nenhum ponto. Ela fala que mindfulness é uma coisa completamente diferente. Se você vê em si os protocolos de prática, assim, eles são muito semelhantes. Assim. Vamos dizer assim, o propósito é muito parecido, os exercícios, a técnica é muito parecido. Assim. A gente tem alguns protocolos hoje em dia que está ligado a alguns exercícios de tai chi, algumas coisas assim. Então, assim, traz um pouco essa coisa do Oriente. Do Jon Kabat-Zinn ele traz o Oriente, a Ellen Langer traz mais dentro da psicologia. É uma divergência teórica ali, eu acredito que é uma sutileza, assim. Mas a prática em si é muito semelhante. E aí o que acontece? Normalmente o mindfulness são práticas de 8 semanas, todos os protocolos normalmente têm 8 semanas assim, de prática, tá? E aí tem... Esse número eu sou apaixonado por ele. 8? Por quê? Meu, ele é prosperidade, se você vê ele de outro ângulo, ele quer dizer infinito, né? Tem vários, para mim tem vários significados, vamos dizer assim. Né? Interessante. Não fazer nenhuma análise agora, tá bom? Faz isso parada aí então, pô. Caramba, tá trabalhando em mim. Daqui a pouco você tá batendo a cabeça na mesa. Dá um remedinho. Então me tira, cara. Faz esse Ei. nome aí. Aí, faz isso, número 8 mesmo. Começar a fazer.
Cara, e assim, eu comecei com isso porque em 2015 tive uma demanda no consultório particular de ansiedade, transtornos, qualquer coisa relacionada à ansiedade. Estava trabalhando, mas eu fui num congresso apresentar um trabalho e teve uma moça que foi apresentar um trabalho sobre mindfulness e ela falou assim, nossa, acho que você vai gostar do meu trabalho e tal, que eu estava falando algumas coisas sobre consciência, apresentando um trabalho assim. E aí eu fui ver o trabalho dela e ela falou sobre mindfulness e ela trabalhando com mindfulness no esporte. E assim, eu tive dizer assim, um período, um passado que eu era muito envolvido com atividades esportivas, principalmente a natação. E eu vi que muitos amigos meus usavam da técnica de mindfulness para poder... Sem saber. Eu não estava atento àquilo. E aí eu tomei esse... Falei, cara, eu acho que isso pode funcionar. Comecei a estudar bastante, fiz curso, fiz prática, fiz uma série de coisas. E aí eu comecei a aplicar isso no consultório, de forma individual, e aplicar em grupo também, a seguir esses protocolos, assim. E foi, assim, uma experiência fantástica, assim. Então, são práticas de atenção plena, né, práticas guiadas, vamos dizer assim, onde você passa um determinado exercício, a pessoa faz essa prática, precisa ser, vamos dizer assim, no mínimo umas 4 vezes na semana. Você faz uma vez assim no consultório ou em algum lugar. Tem retiros hoje em dia que algumas pessoas fazem, que é uma coisa mais intensiva também. E as pessoas vão fazendo aquele tipo de prática ali. É um exercício cognitivo porque te ajuda a trabalhar com o seu pensamento. Lembra que eu falei que o cérebro, às vezes, você perde um pouco? Então, o que ele faz? Você está fazendo um exercício voltado ali com uma técnica específica. E às vezes você está fazendo aquela técnica e vem um pensamento e atravessa a sua prática. Ou às vezes você se sente viajando, assim. E aí o que você faz? Você retorna para o ponto e volta para aquela prática. Preciso disso aí. Então, esse retorno, esse ponto que você volta assim, é o grande segredo da técnica, é esse retorno. É você tomar consciência de que algo veio e que foi lá e você voltou. Cara, você está fazendo um exercício cognitivo. Eu falo muito isso com as pessoas, dei até um exemplo, que é como se você estivesse malhando, assim, como se você estivesse malhando o cérebro, né? Quando a pessoa vai, sei lá, perder... 3 de 12. Não é isso? Não é isso? A definição, essa daí. 3 de Não 12. é isso, assim, a pessoa vai perder massa, ela vai ganhar e tal, você precisa de um tempo. O mindfulness é a mesma coisa, você vai fazer um exercício com o cérebro, você precisa de um tempo. Você não vai ter uma resposta imediata. Ele é um exercício a longo prazo. Então, assim, se você seguir o exercício... Reconstrução, né? Igual aquela palavra que você usou, talvez. Não necessariamente. Talvez, assim. Depende muito do... Ou até construção mesmo. Exato. Né? Porque, assim, depende muito do protocolo, né? Com que você está fazendo. Tem como dar um exemplo pra gente aqui? De algum protocolo, de algum exercício e tal, que a pessoa pode fazer para depois ela querer se aprofundar mais ou não? Tá, assim, hoje em dia tem muita pesquisa, muito material, né? Como eu disse, o exemplo até do coach sobre a honestidade e a seriedade. Tem pessoas que às vezes acabam, vamos dizer assim, acabam atravessando muito a prática e fazendo de um jeito assim, não muito sério, e não levam a sério às vezes a prática, ou às vezes acabam abusando demais da prática. Mas tem profissionais que fazem isso de uma forma assim muito acadêmica, muito séria, leva muito a sério o trabalho. Aqui no Brasil a gente tem o Vitor Freire e tem o Thiago Taton, que são 2 pessoas que eu comecei a estudar bastante assim, o material deles, que tem um trabalho muito incrível sobre mindfulness. Mas basicamente é você, por exemplo, eu normalmente quando começo algum tipo de protocolo, eu uso a técnica de body scan, tá? Que seria um scan corporal. Tá. Então, assim, a pessoa ela fica numa determinada posição, ela pode fazer isso sentada, deitada, na cama. Assim, deitada eu normalmente não recomendo na primeira semana, porque a técnica traz um certo relaxamento. Vai dormir. Exato. E assim, isso é um problema? Cara, não é um problema, mas não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é você estar atento, é você prestar atenção, é você estar atento plenamente naquilo que você está fazendo. Por isso que a tradução veio mais ou menos por aí. Então, a gente, nessa primeira técnica, você fica numa posição, eu normalmente recomendo ficar em pé, a gente não encosta na cadeira ou na poltrona, o que for, fica numa posição assim não muito rígida, né? Mas também não muito relaxado, fica dentro daquela posição, pode colocar as mãos na perna, o que for, e aí você começa a se concentrar, fazer uma respiração ali.
Eu normalmente recomendo a pessoa, quando está fazendo uma respiração no meio do quarto, sei lá, por aí, a pessoa olhar a 45 graus, a focar um ponto específico e manter ali, para ela não distrair, porque a ideia é você não distrair. Você vai ter uma série de distrações também. Tem algumas pessoas que recomendam, que gostam de fazer também, com os olhos fechados, porque às vezes consegue uma concentração melhor, ou olhando para a parede, tá? E aí é uma forma de você não desviar a sua atenção. E aí você começa com exercícios. E aí os exercícios variam entre 5 a 15 minutos. Então tem exercícios de 5 minutos, tem exercícios de 10, 9, 7, até 15, assim. Não é nada muito extensivo. O grande questão é, você tem que fazer isso... se você fizer isso diariamente, a gente tem um resultado muito bom, muito eficiente, que vai trazer muito benefício se você fizer todo dia. Se você fizer no mínimo 4 vezes, para mim é um resultado que dá muito certo. Assim, 4 vezes na semana, até 5 vezes, cara, a gente tem um resultado muito bom também. Fizer menos que isso, a gente talvez não consiga atingir aquele resultado. E, cara, é uma coisa simples. 5 minutos, às vezes, de uma prática não tomaria tanto o seu tempo. Mas na primeira semana é fácil. Você vai ganhar esses 5 minutos durante o dia, né? Exato, porque o Mindfulness trabalha com o que seria essa neuroplasticidade. Ele faz um certo movimento no seu cérebro, certo? Você vai ter, às vezes, aquela semana de vai ter um certo relaxamento, mas você vai percebendo que a sua atenção, a sua concentração, a sua memória, ele vai melhorando. Então, uma curiosidade, essa concentração seria algo específico? Eu fico na dúvida às vezes com isso. O que você concentra. Exato, de você se prender a quê, vamos dizer assim. Depende muito de como essa técnica está sendo passada. Mas, por exemplo, o body scan, que é o exemplo que normalmente as pessoas começam, a técnica ela é voltada para o seu corpo mesmo, para onde você está. Então você começa com uma análise assim, no sentido de você começa prestando atenção na sua respiração. Presta atenção na sua respiração, e de repente você começa a tentar perceber o que o seu corpo tá, a forma como ele tá, se ele tá quente, se ele tá esfriando. Eu vi uma professora de yoga falando isso. Não é? Então. De ver, você vê, tipo assim, pensa no seu dedo tá tocando o quê? E assim, o seu corpo, pelo menos, é o físico. Uma autopercepção ali, uma autopercepção. O espaço que você está ocupando. Aí você tenta ver como é que vai o fluxo da sua respiração e vai focando, até que você começa a pedir a pessoa para prestar atenção na região dos pés. Aí região da canela, joelho, coxas, quadril, estômago, aí chega no ombro, aí quando chega no ombro, normalmente nessa técnica, eu peço para poder parar um pouco no ombro, prestar atenção se tem alguma coisa ali, se tem algum fator emocional atravessando, eu vou falando, e a gente vai para os braços, rosto, até ter uma percepção toda. Corpórea completa. Assim, completa. A pessoa presta atenção ali, depois eu volto de novo para a respiração, foca ali, tenta voltar até a pessoa ela poder, vamos dizer assim, ela encerrar, ela terminar aquela prática ali. E, cara, a sensação é de um relaxamento. Assim. E tem pessoas que ficam muito ansiosas, muita ansiedade, e quando a pessoa começa a se concentrar, a fazer isso, ela fala assim, nossa, tinha uma pessoa que a gente chegou a trabalhar, a pessoa falou assim, olha, eu não consigo ficar 2 minutos quieto, agito, não dá. Eu falei, olha, vamos tentar. Fui lá, expliquei como é que era, a gente começou a fazer um exercício, a pessoa foi. Aí quando a pessoa voltou, eu falei, olha, a gente fez 10 minutos. O que? É impossível, não tem como, porque a gente não tem uma percepção do tempo adequada. Isso já é uma coisa, a gente não tem essa percepção do tempo. E aí, às vezes, quando a gente faz um exercício assim que é curto, de 10 minutos, a pessoa fala, nossa, achei que passou, sei lá, 1 minuto. Ou, sei lá, parece que demorou 30 minutos. Mas foi 10 minutos ali porque a gente não tem essa percepção do tempo, porque a gente não está atento a isso. A gente não está atento ao nosso corpo, a gente não está, enfim. E aí a pessoa acaba sentindo esse relaxamento na primeira semana. Então a pessoa às vezes consegue fazer na primeira semana, na segunda, quando chega na terceira já começa a não fazer, sabe? E aí, assim, eu acho que são as semanas mais difíceis, assim. Então ela começa a ver resultado e começa a meio que deixar de lado as atividades, porque mas quando a pessoa segue na prática, cara, a gente tem um benefício muito bom. E hoje em dia, a gente tem mais de 700 protocolos de Mindfulness. Tem um protocolo muito recente de uma pesquisadora, uma pessoa também muito séria, honesta. Nós trabalhamos muito com isso. Que é a Isabel Vaz. Ela tem um trabalho muito legal que ela fez. Ela fez
ela fez um protocolo para tabagismo, o cara Legal, poder cara. parar de fumar. E assim, muito interessante a pesquisa dela, uma pesquisa com, sei lá, quase 350 pessoas, assim, todos fazendo ali. Então, assim, quase 80%, 79% das pessoas, elas conseguiram atingir aquele benefício. Quem não conseguiu foi porque, às vezes, não conseguiu manter a prática, que teve uma série de coisas, Teve assim, algum ao longo deslize do ali. caminho. Se sabotou, né, de alguma É. forma. Vou passar Mas, isso pra minha mãe. cara, Gostei mas disso tem aí. de também, tipo, alimentação também, a prática de mais voltada para a parte da alimentação, que é muito interessante também, a pessoa que tem algum tipo de transtorno alimentar. E é uma coisa também que te ajuda bastante também. Mas eu deixo uma coisa clara aqui, que o Mindfulness ele serve como uma prática complementar, né? Não é todo paciente com que eu trabalho também. A gente identifica, vê às vezes aquilo para o cara se encaixa muito bem. Ele quer fazer a prática e desenvolve a coisa, cara, a coisa flui muito boa, assim, muito bem. E a gente acaba trabalhando com aquilo, né? Então, serve como um complemento. Então, assim, claro, quando a gente trabalha com algum transtorno alimentar, claro que eu sempre reforço, às vezes a pessoa precisa ver um médico, se for necessário, um nutricionista, um educador físico. Então, assim, a pessoa precisa desses outros lugares também. Mas a prática em si, ela te ajuda, vamos dizer assim, a dar... A te colocar em foco, no eixo, Te a dá um equilibrar, norte, né? te dar um norte. Então, assim, você vai trabalhando com o centro, cara, ajuda demais, assim. Eu tive um caso de uma paciente muito tempo atrás que ela tinha muito medo, quase uma fobia de fazer aquelas tomografias que entra na máquina, né? E fica ali. Porra, eu fiz isso aí já pra coluna, meu Deus do Horrível. céu, cara. Não é só ela que tem, não. Eu já vi Não, várias eu tive- pessoas relatando isso. Eu Tem, abri cara. o olho, fechei o olho e fiquei ali, meu Deus do céu, me tira daqui. Fica logo, foi na coluna que eu fiz, Você ficou lá dentro mesmo. você entra por completo, só que você vê que a frestinha aqui, o final tá aqui, Sei. só que você não acredita que ali acabou. Mano, o negócio ficou, horrível. Fica. O negócio Horrível. fica Meu, exatamente menos de colado. 2, 3 dedos do seu nariz, assim. Pra quem É. tem. Pra quem é. Como é que fala? Claustrofóbico. Cara, é horrível. então, e assim, ela tinha muito medo e não sabia o que fazer. E é uma pessoa que cuidou muito da saúde, muito. Uma pessoa que estava sempre atenta a isso e de repente ela precisava fazer esse tipo de exame. Estava acontecendo alguma coisa, um tipo de sangramento numa região no caso, abdômen dela. E aí ela precisava fazer esse tipo de exame, assim. Só que ela tinha muito medo e ela estava muito apavorada, talvez até um pouco ansiosa por conta de ela precisar ir no médico e talvez ter que fazer uma cirurgia, que é algo que ela nunca pensava que poderia acontecer. Por quê? Porque ela sempre cuidou da saúde. Ela sempre se alimentou bem, ela sempre fez exercício físico, sempre cuidou. E aí, do nada, o corpo dela desregula. A gente começou a trabalhar. Isso foi muito rápido, assim. Eu falei, olha, de imediato a gente poderia usar bastante dessa técnica, começar um protocolo e ver se isso pode ajudar. E a gente vai conversando sobre o medo também, que eu acho que é o ponto central aqui com que você quer trabalhar. A gente começou a conversar, fez uma sessão, passei o dever de casa, né, para ela poder fazer as práticas em casa, e ela seguiu direitinho. Ela fazia todo dia, todo Disciplina, santo dia né? ela fazia. E exercícios curtos, 5 a 7 minutos. Nada mais do que isso. Faz isso, sabe? Se você fizer 3 horas Pela de manhã, respiração ali, Pela manhã ou, né? ou Você não tem uma não, rotina? você não assim? vai virar um guru, um monge, não é isso. Isso é outra parada. Você quer Se virar fosse guru, fácil monge, assim, né? vai para o Oriente lá, né? Procura um tempo. Vai pra Não Índia. é isso que a gente quer. A gente está trabalhando com exercício que é dentro do campo da psicologia, da medicina, enfim, dessa área assim, voltada realmente para a saúde mental. E aí eu cheguei no caso, explicar isso para ela, e ela aceitou, começou a fazer direitinho a prática, assim. E aí na segunda semana a gente teve mais um encontro, fizemos a prática junto, e mais um outro dever de casa, assim, ela foi fazendo toda a prática direitinho. E aí foi muito interessante, assim, porque ela chegou a fazer, quando ela entrou na máquina, ela começou a respirar, a focar o corpo, entendi. Botou usar em da prática, técnica. né? De repente, quando ela saiu, ela falou que nem percebeu. E o mais surpreendente de todos, assim, é que ela descobriu que o sangramento parou. Um estresse muito grande, assim. E aí, como ela me falou, e eu falei para ela também, eu falo para todo mundo, eu não sou nenhum tipo de guru, isso não é nenhum tipo de mágica também. Porque ela falou assim, nossa, você é um guru, né? Ainda mais que eu falava que eu estudava com indiano, as pessoas acabam, às vezes, começar a suspeitar. Mas eu falei, não, olha só, o que aconteceu é que ela estava com
lembra do excesso, um estresse muito grande, estava passando por situações muito difíceis. A gente começou a conversar bastante sobre aquilo, ela teve um espaço para poder desabafar, e ao mesmo tempo fazendo essa prática, acabando com que esse estresse, porque o estresse acaba gerando, enfim, Desregula tudo, né? exato, uma Nossa série de Senhora. coisas no corpo e, enfim, acaba meio que psicossomatizando, vamos dizer assim, uma série de coisas no corpo. E aí depois que ela começou a lidar com isso, aí ela começou a se sentir muito melhor e tal, e acabou não precisando fazer esse tipo de cirurgia e tal. A gente continuou trabalhando, fez até o protocolo acabar. A gente trabalhou por mais um tempo, depois ela tocou a vida, né? Cara, que Você não tá top. pensando em fazer faculdade, não? Eu, facu, É. eu sou meio cético hoje em dia com faculdade. Sabe por quê, cara? Ele falando assim tão fofo, tô pensando em fazer psicologia, cara. Vou virar aluno dele. Porra, muito maneiro, né, velho? Os métodos, o trabalho em si, é muito Uma área, assim, maneiro, É uma cara. área que cativa muito. Cara, é uma área assim, o mindfulness, assim, não é hoje em dia Vou botar usado uma foto só... sua no meu quarto. Ah, que isso, cara. Um quadrinho assim, pra eu olhar e falar, pô, ele é tão calmo, maluco, tranquilão, equilibrado. Nada, cara, nada, muito pelo contrário. Não, A eu minha percebi. cabeça, assim, como eu disse, assim, eu posso transparecer, mas a minha cabeça, cara, extremamente agitado, penso mil coisas, assim. Como eu disse, leio bastante, consumo muito vídeo, assisto muita aula. Você gasta energia sim, né? Vamos dizer, gasta não, investe a sua. Acaba Investe investindo energia. muito Exato, nesse você sentido. investe sim. E às vezes até embola, sabe? O pensamento embola e aí você tem que realmente desembolar, botar num papel, tentar se planejar, organizar melhor assim as coisas. Mas eu vou muito dentro dessa linha aí, né? Mas assim, Mindfulness é fantástico, cara. Foi uma técnica que apareceu que foi Você fantástico. usa alguma técnica contigo? Alguma prática, sim, pra talvez? gente trabalhar com Mindfulness, você tem que praticar. Não tem como. Se você não pratica, você não vai conseguir desenvolver nada com o seu cliente, paciente, enfim, o que for. Você não vai conseguir desenvolver. Você precisa praticar. Você precisa fazer os exercícios, precisa fazer, às vezes, algum tipo de retiro também. Hoje em dia, a gente tem cursos para, no caso, instrutores, né? Tem o curso para você mesmo poder fazer, que é o curso de 8 semanas, que você tem que experimentar. Porque se você está, né, passando alguma coisa para alguém, você Perfeito, tem que ter a vivência, tem né? que Também ter é a mesma situação que aquela você falou vivência. sobre a autoajuda. Consuma autoajuda para ver se realmente é relevante ou não, né? Exato, Exatamente. exato. Por exemplo, os testes psicológicos que eu aplico hoje é uma coisa que eu já passou por mim. Porque como eu vou aplicar uma coisa que eu não conheço, às vezes, em mim. Isso é uma coisa que eu tenho pra mim, tá? Não necessariamente você tem que fazer isso. Mas é uma coisa que eu gosto, assim. Eu gosto de passar por aquela experiência, entender, né? O Mindfulness, ele é isso. Você tem que passar por aquela experiência. Assim. Você tem que fazer a prática. Se você não fizer, você não vai conseguir. Por mais que você saiba a técnica, uma hora não vai... É diferente, né? Você pode aplicar tudo, mas parece que não dá certo, sabe? E eu tive umas experiências muito legais com grupos também, que foram, assim, incríveis, assim, que no início eu comecei a fazer grupos de ansiedade, assim. Era até gratuito na época, a gente fazia, no caso, anual. Tinha um espaço lá, as pessoas iam lá, a gente fazia o grupo, então era muito legal. Chegava lá, tá todo mundo ansiosaço, eu ficava ansioso também, porque a pessoa passava, né, eu ficava ansioso. Então era aquela coisa, assim. Só que depois que a gente começava a fazer as práticas, a coisa era muito legal. E aí, no consultório, ou no espaço onde eu fazia, aí era um pouco mais intensivo, assim. Então a gente conseguia chegar num certo relaxamento. Cara, eu tenho pessoas que da primeira vez que eu comecei a fazer isso me encontram hoje e tava passando por muito questões relacionadas à ansiedade e fala assim, poxa, até hoje eu faço a prática, até hoje eu tô fazendo isso. Eu passo isso para as pessoas também. Se você fizer, me chama. Entrou na Então, rotina, eu acho né? isso muito legal, acaba motivando também, né? Mas qualquer área você encontra hoje, sabe? Vejo dentistas hoje em dia fazendo a prática para poder acalmar o paciente ali. Dentistas usando bastante isso, eu vejo profissionais de educação física também, da saúde mesmo, enfermeiro, médico também, muitos profissionais hoje se capacitando e usando a técnica como um complemento. Claro que você tem que, que nem eu falei, né? Você tem que realmente estudar, você tem que entender, usar de qualquer forma também, aí acaba prejudicando a pessoa, porque realmente é uma técnica assim que é muito séria também.
Se você não souber como dar conta, porque a pessoa às vezes pode estar fazendo uma prática ali e vem um pensamento ou uma memória cruza, vem alguma coisa ali que a pessoa ela tem que saber trabalhar com aquilo. Tem que saber trabalhar e saber como lidar com aquilo aí. Dar uma certa orientação, dar uma orientação certa para a pessoa, dar o suporte que ela precisa quando ela estiver fazendo a prática. E tem pessoas que às vezes acabam não fazendo isso e dá problema, né? Dá problema. Mas eu tenho trabalhado durante o tempo, nunca tive nenhum tipo de problema, assim. Ainda bem. Muito pelo contrário. Só resultado, né? Muito bom. Assim, Foi só resultado legal, assim. É uma das coisas que também poderia ser um nicho, né? De investir, talvez, trabalhar com isso pela internet também. Cara, eu acho muito foda isso daí. Pô, eu acho que isso dá um outro episódio, cara. E de fato. Né? Não, tem bastante coisa, assim, no caso, benefício, uma série de coisas que traz. E aonde você consegue trabalhar, cara, com que tipos de transtorno, tipos de protocolo. Cara, dá para falar muita coisa a respeito disso. Assim. E é correto dizer que seria uma meditação, parecido com a meditação? Eu uso muito essa ideia, assim, porque eu acho que fica mais fácil para a pessoa entender. Tem muita gente que às vezes não gosta de usar esse termo, porque parece que usar as palavras meditação, vamos dizer assim. É impossível de... Não, é assim, soa como algo tipo oriental, Sim. soa como algo talvez espiritual. Mais evoluído de ser, mais de atingir. Tem pessoas que não usam por isso. Eu acho que é didático, assim, a pessoa acaba entendendo o que ela está fazendo, né? Mas eu deixo claro também o tipo de exercício que a gente está fazendo. E tento levar isso da forma mais séria possível e ver se a pessoa está gostando também, se está funcionando para ela, porque pode não funcionar também. E aí, assim, eu sempre tento conversar bastante, mas, assim, normalmente funciona. Se usa para criança? É que para uma criança, tem, né? cara. Para criança tem. Eu trabalhei 3 anos com criança no serviço público. Tive uma experiência, assim, muito, muito intensa. Com essa técnica? Um pouco, porque o que acontece? Quando eu comecei a trabalhar com criança, eu não sabia que era especificamente com criança, eu achei que era com psicologia escolar. E aí era clínica infantil, eu não tinha muita prática a respeito disso. Comecei e aí eu descobri que eram 30 crianças por semana, num período de 2 dias. Você que estava precisando do psicólogo. Eu falei, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Porque a gente forma, a gente tem uma ideia ali, eu vou fazer a terapia de 50 minutos, 1 hora e tal, mas você chega lá, você vê aquilo, não dá. Você tem que fazer num período menor de tempo Para aprender e tem que eles, fazer né? render. Eu comecei a envolver, a trabalhar com as crianças ali e eu vi que estava dando certo, tinha um retorno das crianças também. E a criança para mim é difícil pra caramba, assim, é muito mais difícil que adulto, muito mais, porque a criança depende de um contexto. A criança depende da família, uma introdução da escola. Entende? Para o desenvolvimento dela, mental, tal, ou transtorno que ela está passando, cara, ela tem todo um contexto ali, no caso, que influencia exato, tudo. que você tem que trabalhar. Porque a criança é brincar, cara. Assim, aí depende da idade, adolescente e tal. Mas assim, é brincar. Se você estiver brincando com ela ali, você trabalhar num processo mais lúdico, cara, você vai numa boa. E é brincar de verdade, assim. Porque a criança sabe quando você não está brincando de verdade. Né? Então, assim, brincar de verdade, tá ali com ela. E aí, porque a criança é muito sincera também. E se você vai no lúdico ali, uma hora ou outra ela solta alguma coisa, certo? E aí você trabalhar com a família, difícil, eu acho difícil. Você trabalhar com a escola, cara, é um outro lugar também. E às vezes a escola, no caso a escola e a família não se dão. E aí você trabalhar com esses dois, é tudo muito difícil, eu acho, que com a criança. E eu fui aprendendo muito a trabalhar com criança, com o tempo eu fui tentando ver como é que eu poderia diminuir. Eu comecei a trabalhar com, no caso, psicoterapia breve, que é algo mais focal, você pega a demanda, foca aquilo ali, cria um certo planejamento específico e é só aquilo ali. Eu comecei a trabalhar com isso, comecei a procurar mais treinamento cognitivo para criança, assim, para poder desenvolver algumas habilidades, assim. Eu comecei a ver algumas crianças com vários transtornos que eu não tinha também muita prática. Então, no primeiro ano foi punk, mas aí o segundo ano, cara, a coisa foi desenvolvendo muito bem, assim. E aí eu comecei a trabalhar com grupos de criança, e aí eu tive a ideia, na época eu já estava trabalhando com mindfulness também, e aí eu vi que tinha várias pesquisas, livros também da prática com crianças. Nos Estados Unidos, por exemplo, em algumas escolas, quando tem aquela coisa do castigo, vamos dizer assim, eles levam a criança para uma sala em algumas escolas, em alguns estados também, mas é um grande número de escolas, e eles fazem prática de mindfulness com criança ali.
em vez da criança ter aquele Seria o cara, castigo Pô, dela. o castigo maneiro. seria isso, essa prática é demais, pensar, repensar, porque tem práticas assim que a gente usa, que seria no caso da atenção focada, que seria você focado em algum ponto, do monitoramento aberto, que aí você, em vez de focar um ponto, sei lá, na sua cabeça ou no seu corpo, você está focando fora, no som e tal, você está focando Pô, fora. interessante. E você tem a técnica que seria, vamos dizer assim, uma das mais avançadas, que você vai começando ali, que seria a técnica de compaixão e do autocuidado. E essa é muito legal, assim, porque essa é uma técnica de você olhar para si mesmo e que acaba, às vezes, ajudando o outro. Porque, às vezes, você está só olhando para o outro, não está olhando para si. Mas essa técnica te faz o tempo inteiro olhar para si. E quando você olha para si, você, então, começa a enxergar o outro. Entende, mais ou menos? Cara, que corte. Pô, então, eu vi, um amigo meu mandou uma coisa interessante, foi o Thiagão, até agradeço ele, obrigado, irmão. Tá aqui, de um livro de um cachorro, que conta a história de um cachorro que estava dentro de um quarto, se eu não me engano, num castelo, e em volta desse cachorro tinham vários espelhos. E ele não conseguia sair desse quarto, porque ele estava vendo vários cachorros, ele estava com medo de tentar sair por ali. Inclusive, na porta tinha um espelho. Aí faz uma analogia a nós, que acaba vendo o defeito das pessoas, só que somos nós olhando no espelho às vezes. A gente não lidar com aquilo. Eu achei interessante isso, parecido com isso que você falou. Entendi. Depois eu vou te mandar isso até. Legal. Vou perguntar Eu o nome do recebi, livro, se eu bobear, tem um recebi. livro que você já leu. É bem as interessante técnicas, mesmo. Eu te as mandei técnicas isso, pô. de compaixão Foi são muito isso. legais, cara. São muito legais, são muito boas. São muito boas, assim. São técnicas muito legais mesmo, que ajudam demais, assim. Você ter esse autocuidado, a olhar para si. E o que é interessante na técnica também é você não ser reativo àquilo com que aparece. Aquela coisa de você ver o pensamento e voltar, você não ser reativo a isso. Porque te ajuda a você olhar os seus problemas de cara, de frente, e você, no caso, organizar eles. Porque os problemas vêm e eles atravessam você. O Mindfulness faz você ver o problema e falar assim, poxa, ele é meu, espera aqui, tá? Eu vou aqui, daqui a pouco eu volto com você. Preciso disso. E ele tá aqui. E aí é uma forma de você organizar. Você mantém eles ali, eles são seus, cara. Certo? E você vai ter que resolvê-los. Você vai ter que resolver. Mas te ajuda a você centrar para você poder resolver eles de uma forma, vamos dizer assim, mais sábia, talvez. Mas você poder, sabe, você poder alinhar eles ali para você poder resolver aos poucos. Então, assim, é muito legal. Muito maneiro. E aí eu comecei a usar com crianças na escola, né? Que foi até a pergunta que você fez. E a gente começou a trabalhar ali com as crianças. Eram alguns grupos, algumas mais adolescentes, não com criança pequena, assim, mas com crianças já, sei lá, na faixa de 8, 10 anos e até adolescente, 12 para cima, assim. A gente conseguia fazer uns exercícios e era muito legal, assim, a reação deles, o que eles sentiam, as perguntas que eles faziam. Era legal como é que acalmava, assim. Então, era um exercício de respiração bem simples. E com criança você faz mais lúdico também. Você coloca, às vezes, um brinquedo, uma bola na mão da criança, faz ela respirar, prestar atenção naquilo ali. Coloca, às vezes, uma bexiga, aquela bola de encher, na barriga, ela vai sentir na barriga ela Mexer, né? Aquela respiração. Então, ela vai percebendo esses movimentos sutis. Você vai focando, às vezes, até com história, dá para você trabalhar com criança, dela focando e tal. Então, assim, eu comecei a usar, a coisa começou a fluir. Mas assim, no consultório em especial era uma ou outra também, não era uma grande frequência, era muito mais adultos, assim. E aí eu lembro quando eu comecei a trabalhar bastante com essa técnica, muita gente começou até a me procurar para poder trabalhar, né? Para poder, poxa, o pessoal falou que você faz uma coisa de respiração aí, uma técnica, você medita, não sei o quê. E aí eu comecei a trabalhar com essas pessoas, explicava, né? Assim, direcionava também. Então, assim, eu mostrava os cursos onde a pessoa podia, às vezes, desenvolver. Às vezes, se fosse algum protocolo que eu não trabalhei ou que eu não consigo lidar com aquilo ali, eu indicava as pessoas que trabalhavam com aquilo ali. Então, assim, eu sempre fui tentando ser bem responsável nesse ponto também, né? Meu foco nunca foi também ficar ganhando dinheiro, assim. Mas é assim que prospera. Então, Exato. conta pra galera aí, cara. Aonde que o pessoal pode te achar? Cara, beleza. Hoje eu tô em Juiz de Fora, Valença também. A galera pode me achar online, né? Vamos dizer assim. Bom, excelente. Vai Passa tá aí onde? teu Instagram vai ficar. Apareceu no episódio todo, mas passa aí pra no galera. caso, Vai tá psicólogo _ Fábio seria o lugar.
Onde eu ainda quero investir mais, quero trabalhar mais nisso, mas no momento, como eu estou com uma pesquisa, enfim, acadêmica, está consumindo bastante tempo. E vai agregar A gente nem comentou, mas seria um ponto legal, que eu trabalho muito com a ideia de, no caso, consciência, né? Mas isso também é um outro assunto. Eu acho que nas redes sociais seria o ponto. Eu estou no CAPS em Valença também. Hoje eu trabalho pela Cruz Vermelha. No CAPS 2 em Valença, trabalho com saúde mental lá também. E atendimento, por enquanto, só online. Talvez eu volte com presencial esse ano, ainda não sei. Aqui ou lá? Com presencial... lá eu já tenho um espaço lá, que é a clínica do Dr. Guilherme, Instituto Dr. Guilherme Amaral, que é um dos lugares que eu vou começar a trabalhar em Juiz de Fora. E aqui em Valença ainda estou decidindo se eu vou voltar. Há uma expectativa de eu voltar pelo menos uma vez na semana com atendimento presencial aqui. Se for aqui, eu não sei se eu ainda vou retornar para o meu espaço ou para um espaço novo, uma parceria com uma médica, no caso psiquiatra, que eu venho trabalhando com ela já durante um tempo, aqui em Valença. Aí aqui em Valença as pessoas vão saber ao longo do tempo se eu vou realmente voltar para cá, mas em Juiz de Fora o presencial é certo. E o doutorado, quando acaba? Então, doutorado, provavelmente eu já fiz todas as disciplinas, todas as matérias, eu estou na parte da qualificação agora, aí me qualificando eu já posso apresentar o trabalho, mas eu estou no período ainda de escrita desse trabalho. E antes de terminar o doutorado, eu queria acabar até o final desse ano, tá? Mas eu tenho também uma expectativa aí de fazer parte do doutorado no finalzinho dele em outro país. Então, excelente. Eu estou passando por esse processo também. Que maneiro. E aí seria vai para a Índia, pô, com um amigo lá. Não, hoje é até outro orientador. Verdade. É o professor Richard Simank, aí, grande professor. E se eu fizer, seria nos Estados Unidos, né? Top, irmão, vai dar certo. Tô moleque que merece. A gente queria aqui agradecer o convite que você aceitou nosso, porque, se existe uma definição realmente de papo cabeça, foi esse aqui. Foi maneiro, né? Porra, muito foda. Legal, cara, que bom que vocês gostaram. Eu também gostei muito de vir, assim, o assunto foi bastante variado, né, igual a gente comentou aqui, mas às vezes um assunto focal também pode ser massa. Não, e já fica registrado o próximo convite para você voltar aqui pra gente realmente fazer essa parte um pouco mais focada no mindfulness. Ou qualquer um assunto específico. Aprender a falar já é o início. Exatamente. Fábio, obrigado. Tamo junto. Valeu, galera. Se inscreve no canal aí, dá aquele like gostosinho pra gente. Tamo junto, valeu? Quer mandar mais uma mensagem aí pra galera? Satisfação. Muito obrigado. Cara, acho que a ideia foi passar um pouco da psicologia, um pouco do meu entendimento também, assim. E espero que a galera tenha gostado, que a galera tenha assim, curtido. Dúvidas também, qualquer coisa me procura ou procura eles me procuram também. O que eu puder ajudar, eu sempre ajudo, eu estou sempre disposto. Assim, falou de psicologia, eu estou super disposto. Tamo junto. Valeu, Fábio, valeu, Cachá. Tamo junto. Abraço. Valeu, moçada, até mais.